Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o Fred Pavão, seu host, e aqui ao meu lado está ela, que está contando os segundos para Jodie Whittaker chegar como 13ª doutora, ThaisAux. Com certeza, desde o especial de Natal até hoje já foram Essa 1 milhão... cair, Mentira, né? Tadinha, tá caindo até agora. Pois é, pessoas, hoje você deve estar se perguntando, em especial vocês que são 20 novos aí, que estão vindo do Spotify, cara. Você deve estar confuso porque no último DWBRcast nós prometemos que hoje seria o review aí de um episódio de Torchwood. Só que pensamos... Só que não. Bem, hoje é sexta-feira, pra você, pra gente não. Mas pra você aí, se você tá ouvindo no dia do lançamento desse podcast, é sexta-feira. A sexta-feira não é uma sexta-feira qualquer, mas a sexta-feira que antecede a chegada de Jodie Whittaker. Esse é o último podcast em que a gente não sabe nada sobre a Jodie. Exatamente. E aí, na vida! Pois é, e aí pensamos, né, nós dois aqui, que não seria justo a gente simplesmente fazer um podcast sobre Torchwood, apesar de Torchwood ser muito legal, já que tem material já sobre a Jodie. Já tem bastante coisa aí, já saiu milhões de coisas sobre a Jodie, exatamente, né? Incluindo a HQ The 13th Doctor Zero, The Many Lives of Doctor Who. Que é aí a HQ que tá saindo pela Titan Comics. A gente sabe que a Titan Comics, ela tem os runs dela, né? Ela tem a 10th Doctor Year 1, 2, né? 11th, 12th, a gente tem as minisséries do 9, que também já tá ganhando uma série dele, do 4º, do 8º, do 3º, e a 7º também. E a 13ª doutora, ela vai ganhar a série corrente dela. Não vai ser uma minissérie, vai ser uma série. Inclusive as capas da primeira edição e até da segunda já estão sendo divulgadas. Pois é, e pra comemorar aí a chegada da Jodie, até porque a Thay tá muito malandra, tá fazendo tudo alinhado junto com a série, né? Todo mundo tá trabalhando aí. Sim, quase que em uníssono, exatamente. É muita criatividade junta, né? Ela lançou a edição 0, aí já há dias antes, né? Na verdade, ela lançou tem um tempinho, né? Mas assim, final um de tempinho, setembro. tem coisa de dias. Semana passada. Exatamente. Ela lançou agora esses últimos dias e nós resolvemos salvar aí essa carta, guardar essa munição pra quando tivesse aí bem mais próximo da Jodie. E que dia melhor, se não hoje, que é o último DWBRcast antes da Jodie chegar. Esse é exatamente o momento perfeito, porque a HQ ela vai passar por todos os doutores anteriores, né? Temos mini histórias dos doutores 1 a 12, passando pelo Doutor da Guerra. Sim, tem todos. E nos entremeios de algumas histórias tem ali a Jodie aparecendo. E o final é com ela. É o caminho pra ela. Exatamente. O jeito que a HQ é narrada é justamente a Jodie narrando, né? Isso. Narrando, ela passando pelas consigo mesma, regenerações. Né? Exatamente. E também é uma coisa que vale a gente falar antes da gente fazer nossa pausa pra beber uma água e respirar, né? Sobre a exibição do episódio é justamente que você tem a oportunidade de assistir com a gente no Shopping Cidade de São Paulo. Exatamente! Claro, domingão! Se você é de São Paulo, né? A não ser que você queira vir de outro estado, uma rede de votação, então eu não aconselho. Tá bem complicadinho, né? A BBC, ela sempre escolhe pra onde a gente vai, e dessa vez ela escolheu que a gente vai pro Shopping Cidade de São Paulo para assistirmos, né, The Woman Who Fell to Earth, que a mulher que caiu na Terra! Que é justamente o primeiro episódio aí de Jodie Whittaker. Você pode ir lá, eles abriram uma sala a mais, porque já tinha uma lotada, né? Isso. Então você tem essa oportunidade, vai lá, se você não comprou seu ingresso ainda, vale a pena, você pode ir tanto no ingresso.com quanto no site do Cinemark. Isso. Garante seu ingresso, vá ver com a gente, porque vem com a gente. Vai ter sorteio de camiseta. Vai! Talvez tenha sorteio de algumas outras coisas. A gente não pode falar. Pois é, mas... O nome é embargo. Exatamente. Vai ter a gente gravando inserções das reações de vocês pros podcasts. Com certeza, a gente quer vocês no DWBRcast. Então, se você quer participar do próximo DWBRcast, né, que vai ser, no caso, o 103, que vai ser já revisando o primeiro episódio da Jodie. 103, 13... Caramba! Olha lá! Olha aí, eu não olha sabia só, isso, hein? Olha lá! Pois é. Então esteja lá no Shopping Cidade de São Paulo a partir das 5 horas, né, que é a hora que começa o especial, né, o primeiro episódio aí, para assistir com a gente e depois gravar e participar do sorteio e tudo mais. Caso você não possa assistir aí no cinema, né, infelizmente, a gente sabe que é um dia de votação, um dia que vai ser muito corrido, você pode e você deve assistir pelo Crackle. Claro! Exatamente. Crackle que é o canal oficial que está exibindo o Dr. Who, não é verdade? Sim, a 11ª temporada está vindo com exclusividade pro Brasil pelo Crackle no dia de exibição da BBC One, ou seja, quando estiver saindo, né, quando sair na BBC, que é o canal original da série, ela vai sair aqui também. Não é 100% simultâneo, né, porque tem uma diferença de horário, mas às 4 horas da tarde aqui do Brasil,
todo domingo, que é o dia de exibição do episódio, teremos já o episódio da semana, né, disponível para você assistir. Então, se você não vai no cinema, assista pelo Crackle. Lembre-se sempre de consumir material oficial da série e de forma legal, para poder ajudar aí as coisas a virem mais pro Brasil e Doctor Who ficar mais forte aqui no Brasil. Exatamente. Pois bem, já falamos bastante. Uau, que introdução, hein? Zona. Pois bem, água, porque a minha garganta está ficando seca. Por favor. E vamos para as muitas vidas do Dr. Ken. Sim, bora! Então vamos começar aí, vamos abrir, vamos folhear essa nossa HQ, que não estamos folhando de verdade, né? Porque vamos folhear de forma digital. Sim, inclusive fica aí uma dica pra vocês, fica aí um alerta, caso você não tenha lido, né, a 13th Doctor Zero da Titan Comics, Many Lives of Doctor Who, não escute os podcasts, a não ser que você não se incomode com spoilers. Pois é, a gente vai falar, né, detalhes aí do que acontece na história, então vai ter spoiler, né? Não tem jeito. A dica que a gente dá pra vocês, né, porque muita gente provavelmente vai perguntar onde a gente consegue comprar as HQs do Doctor Who aqui no Brasil. Não tem HQ do Doctor Who no Brasil, saindo pelo Brasil. Físico não tem. Até tem, você pode importar, né, trazer lá de fora. Sim, mas não em bancas aqui, exato, eu digo. mas a forma mais rápida e a melhor, assim, a que acaba sendo mais barato, é você comprando diretamente pela Amazon, que é como a gente faz. E é muito bom que, assim, lança, você já pega pra você. Não, ali é bem tranquilo, é bem fácil, Sim. não tem muito segredo, assim. Pois é, então... Dá super certo. A dica é essa, caso você não queira pegar spoiler, vai ali rapidinho, compre sua HQ na Amazon, leia e volte aqui. Maravilha? Ainda em complemento a isso, a gente sabe muito bem, né, que nem todo mundo viu tudo da série clássica. É verdade, é verdade. Nem leu tudo dos HQs da Titan, mas o que acontece? O Many Lives of Doctor Who, ele vai aí perpassar por todos os doutores, né, como a gente já tinha comentado. E, por conta disso, a gente vai ver companions de todos os doutores, incluindo as companions do 10, do 11 e do 12. Do 12 é a Bill. Mas do 11 e do 10 das HQs. São e do 8 das HQs. Pois do oitavo também. Do oitavo a gente já tem o review, né? Inclusive você pode até ouvir. Isso. Do 10 e do 11 ainda não, porque a gente não teve tempo de entrar nas temporadas, entre aspas, das HQs. Isso. Mas vocês vão ver um pouquinho aí das companions. Coisas de Doctor Who, depois vocês vão ter o review das vezes que elas entram, vocês só vão estar vendo ela um pouquinho antes. Eu acho que não tem muito problema não saber quem elas são. Por exemplo, eu não li todos os runs ainda dos Doutores 10 e 11 nos quadrinhos e isso não atrapalhou a minha compreensão da história. Eu digo mais a pessoa, eu não quero ver, porque eu não li ela ainda. Não faz diferença, assim, saiba... Também acho que não faz. A gente, né, quando a gente chegar pra falar deles, a gente vai explicar direitinho o que tá acontecendo. Mas, enfim, a HQ começa não com o primeiro doutor, não com o segundo, mas sim com nossa querida Jodie ali. Na verdade, a gente vê um cadinho do Capaldi, né? A gente vê o final da era Capaldi, a gente né? vê o final de Twice Upon a Time. Isso, é o final de Twice Upon a Time em forma de quadrinho, que é muito legal. Por quê? Porque a gente não tá vendo apenas e tão somente o Capaldi regenerando e falando as coisas que ele está falando ali, sendo super emotivo. O discurso maravilhoso né? O discurso maravilhoso dele, né? Fenomenal. Mas a gente também tá vendo o recordatório da Jodie. Recordatório, pra quem não sabe, são aqueles quadradinhos que como tem se fosse uma narração. É aquele quadradinho que antigamente em HQ era amarelo e tinha, tipo, enquanto a isso... A história toda, Não, ficava aquele, enquanto isso, no outro lado da cidade. E eles eram enormes, porque eles explicavam a história. Demais, Recordatório é o quadradinho. E aí ela tá no recordatório... falando o que ela tá sentindo em relação a tudo aquilo, que é muito legal, porque é uma camada extra, né, do que a gente viu na televisão. Eu gostei. A narrativa te leva a entender que é a Jodie pensando, né? Porque sim. Quando você lê de cara, você não sabe o que é ainda. Aí você vê que, na verdade, é uma pessoa perguntando pro doutor coisas, tipo, você gostava de tal coisa, você fazia tal coisa. Ela tá conversando com ele mesmo. Mas você vai olha vendo... Que frase maluca, né? Ela tá conversando com ele mesmo. Mas você vai vendo que é a própria doutora se indagando coisas. Tipo, isso são aqueles pensamentos que eu sempre falo, né? Em frações de segundos, mas na minha cabeça passaram horas. É bem legal. É justamente isso. Isso tá acontecendo naquele segundinho antes dela falar o Brilliant. É o que tá passando na cabeça dela, entendeu? A 1 bilhão por hora. E ao longo da HQ, a gente volta nessa cena, né? Vai passar algumas histórias de alguns doutores, a gente volta pra ela regenerando.
Então, e é o que ela tá sentindo em relação a tudo Regenerada, aquilo. na verdade, né? Já regenerada, é muito legal. É que assim, É muito bacana. Essa primeira página, sim, a gente vê ela regenerando, né? A gente vê ainda o rosto do Capaldi e tudo mais, mas ao longo a gente vai vendo que já é ela sozinha. Já é ela mas sozinha. nesse primeiro respiro antes de pegar a tela e se ver pela primeira vez. É o primeiro, as primeiras páginas ali da HQ. Sim. E aí, como é óbvio, a gente tem a primeira história sendo com o primeiro doutor, né? Isso, a gente inclusive, né, tá falando dessa HQ já faz um tempo lá no site e nas redes sociais, e já tinham saído alguns previews. Sim. E assim, já de quase todos os autores já tinha saído, e eu me lembro muito bem do preview do primeiro doutor, porque parece... Um quadro, né? Um quadro, parece uma pintura, é muito bonita. A arte é do Que é do Mariano Lacaustra. Sim. E parece uma pintura, é muito bonito muito bom, mesmo, muito assim. bom. A gente tá, então, com o primeiro doutor, Ian, Bárbara e Susan. Formação original, Formação original. A gente O vê- nome da história é The Path of Skulls. O Caminho das Caveiras. O Caminho das Caveiras. Isso é uma coisa bacana, agora você falou o título, é um negócio legal de destacar. Todos esses arquinhos, todas essas historinhas com o cara doutor, elas são... Não são menções, mas assim, elas emulam mais ou menos o que era a fase de cada doutor. Então, assim, Isso! a do primeiro doutor era sempre esses lugares esquisitos, aí do segundo era uma Teve coisa... o Cave of Skulls, Pois né? é. O segundo já é uma coisa que beira um pouco lúdico, né? São homens cartas gigantes. Isso! O do terceiro é uma coisa de perseguição. Então, assim, cada história emula a era daquele doutor. Exato. Os Inclusive- elementos que tinham na época de tal doutor, eles pegaram esses elementos e fizeram mais uma história em Sim. cima disso. Inclusive, Era maravilhoso. o traço se altera a cada história. O que diz muito de cada doutor também. A gente vai ver isso mais pra frente E um já pouco. que a gente tá falando de traço, tem um monte de artista nessa HQ, né? Sim. Cada doutor tá com um artista diferente. Tem alguns que fazem mais de um. Alguns né? fazem mais de um, mas a gente tem Mariano Lacaustra, Georgia Esposito, Ariana Florian, Yolanda Zanfardino, Brian Williamson, Claudia Ianiciello e Rachel Stott, com capas de Claudia Ianiciello e Will Brooks, e uma capa variante do Kelly Yates aqui pra New York Comic Con, que vai acontecer agora, nesse fim de semana. Sim, e a Jory vai estar lá Essa também. é aquela bonitona que tem todos? Tem todos, menos o Guerreiro. da guerra. Achei vacilo, tão é. limando, tão esquecendo ele no rolê. Vacilo isso, cara. Essa capa vai ser só pra New York Comic Con. Quem estiver lá tem que aproveitar Sim, essa com certeza. oportunidade. Inclusive, se você estiver lá e quiser pegar uma pra gente, Também dar pra gente, a gente tá é aceitando, física. porque é maravilhosa essa capa, cara. Eu queria uma versão física dessa HQ, com certeza. Sim, pois bem, já que você tá falando, você já falou dos artistas, falou tudo mais, aproveita, antes da gente voltar aí pra falar um pouquinho do Path of Skulls, fala da pessoa que tá por trás dos roteiros. Pô, lógico, apesar da gente ter milhões de artistas, o roteirista é um homem só. Sim. Ele escreveu a HQ inteira e é o Richard Denick. Sim, e ele também, cada historinha dessa, assim, que apesar de serem várias historinhas, é tudo o mesmo escritor, né? Tá dentro da mesma história, Sim. é o Richard Denick. Então, ele já fez vários trabalhos pra Doctor Who. Sim. As HQs do 12º, ele tem vários títulos já publicados. Os runs, né, os anos de cada doutor, ele não é só um cara, né? Não é só uma pessoa ou mulher escrevendo, assim, varia. Eles alternam, igual na série, né? Cada episódio é escrito por alguém. Isso. E ele também já fez livros, escreveu livros, tipo prosa mesmo, dentro do universo de Doctor Who e fora também, mas ele é responsável pelo The Missy Chronicles. Ah, sim, o livro da Missy, que é muito bom também. Que é o livro da Missy. Um dia tem que virar da BRCast, É muito cara. legal. E vai sair, ainda este ano, um livro do Lethbridge Stewart. Já ouviu falar dele? Ah, o menino Brigadeiro. né? Além disso, ele escreve pra caramba. Você tá vendo que ele perpassa várias mídias. HQ é livro e ele também é roteirista de animações. Por exemplo, Trifuton. Ah, Sabe? Trifton. Aquela com Tennant, com a Sophie O Aldred. Trifton não é de Doctor Who, mas ele Não. é uma animação de criança, né? Ele tem bastante coisa de animação voltada pra Nossa, criança. que engraçado isso, porque ele fez Trifuton, que é super infantil. Ele tem um e monte ele de faz trabalho uma coisa infantil. tipo Missy Chronicles. Sim, ele é muito versátil. louco, é. Ele escreve pra criança e, na verdade, ele foi revelado como talento em concursos da BBC. Que maneiro. E também já participou de cursos do BAFTA e tudo mais. Olha aí. E foi assim que ele começou Que o legal. trabalho dele. Então o cara com E baita ele currículo. tem um curriculão já. Incluindo assim. um curriculão em Doctor Who, né? Maravilhoso. Isso que é importante. A Taita, a gente sabe que ela não dá responsabilidades pra pessoas que não sabem o que estão fazendo, Não, né? são pessoas realmente de calibre Sim, mesmo. sim. E é isso, esse é o nosso time criativo. Pois bem,
Ótimo. É um time criativo de um cara e vários artistas. E muitos artistas. Sim. Tem dentro, além desses artistas que eu falei, tem um monte de gente colorindo, Ah, letreirando. É uma loucura, gente. Eles estão empregando muita gente na sim, Titan. aí a gente, né, o tipo de coisa, fazer uma HQ, ainda mais a gente tá no ramo, assim, Nossa. a Thaís, ela traduz HQ, né? Não é só tradução, não é só colorização nem desenho, a letreiragem é uma parte muito importante, porque senão muita fica coisa. feio, né, cara? Lógico, não. Saber o posicionamento de balão, saber onde vai botar, tipo, se a palavra é uma onomatopeia que entra como imagem. Isso, é complexo. São muitas etapas, né, de criação. E Eu adoro HQ, cara, porque o resultado final tão dessa mágico. HQ é mágico e é maravilhoso. Então vamos lá. Sim. Primeiro, doutor. Caminho das Caveiras. O Caminho das Caveiras. Temos Ian, Bárbara e Susan, como eu já tinha falado, né? E uma coisa legal dessa HQ é que ela só tem 64 páginas. Então não é uma história completa. são... Você não tem um setup, você meio que já chega no meio da ação. Eles já estão no local. Você E não eu tá vou vendo além. a tarde chegar. Sim, e eu vou além. Alguns sim, né? Já está Mas lá. A aventura já tá rolando. Alguns e eu vou sim. além. A gente sai delas querendo saber mais da história. Todos eu fiquei assim. Sim, pra caramba. Inclusive nessa Path of Schools, porque o lance assim, ela vai... Né, a Jory, a gente descobre que ela tá falando, e aí ela fala sobre a Tardes. Ela olha como a Tardes é grande, como a Tardes é bonita, mas a gente sabe que não foi sempre que eu pude apreciar como era a Tardes. Aí corta pra dentro da Tardes do Primeiro Doutor com o Ian, tipo ela falando, tinha o Ian Chesterton, os primeiros humanos que eu peguei pra viajar, que você pegou pra, Sim. que você pegou pra viajar. Isso, ela se refere ao doutor que tá lá. É na terceira pessoa, eu tô ele, Isso, né? isso. Aí é engraçado porque o Ian, ela já passa, né, pra voz do próprio Ian, né? E ele, doutor, nossa, é incrível, ela é gigantesca por dentro. Aí o primeiro doutor, olha, meu garoto, eu não tenho tempo de ficar andando, perambulando pela tarde, não. Tipo, você vê que o primeiro doutor, ele nem explorava a própria tarde. Ele ficava ali provavelmente no quarto dele, e ali na sala de comando e só, ele não dava rolê na tarde. Eu sinto que ele era meio preguiçosinho, assim, não sabe? preguiçoso. Ele roubou e ele usa a função que é viajar e acabou. Pois é. Não tem muito mais disso, né? E é muito legal que eles param, né, nesse planeta que a gente não sabe qual é ainda. Não. E o lance é que o primeiro doutor, ele é secão, né? Ele é meio... A gente sabe que não. É porque qual é o lance? A gente já tá revisando, né? A época dele já tem um tempo. A gente já tá na segunda temporada dele. E ele já tá diferente. A gente já tá sem Susan nos nossos reviews, né? Já e tá a gente tá com Ian e Bárbara a arcos de sair já. E a gente sabe... Vicky, né? Pois é, a Vicky acabou de entrar, né? Qual o grande lance? A gente tá vendo que o primeiro doutor já tá bem mais amaciado. Ele não tá tão grumpy, tão seco, tão grosso. Não, né? Nossa, já mudou muito. Só que nessa altura aí do Path of Schools, a gente vê que é uma coisa ainda muito recente. Por exemplo, tem a Susan ainda. Essa história, ela acontece em algum momento na primeira temporada. Eu também acho, lógico. Em que ele ainda era bem seco. Eu vou além. É coisa assim, deve ser, eu tô chutando, tá? Entre o segundo e terceiro arco, por aí. Tipo, ele não tem nem... Ele respeita os caras só, ele não tem nem muito carinho ainda. Ele ainda dá uma brigadinha com a Bárbara. Você vê que, inclusive, a doutora, ela fala isso, você não era nada diferente, eu não, você. Você não era nada diferente, né? Quando a gente é novo, a gente sempre quer parecer mais velho, e aí a gente é rabugento. Ainda bem que com a idade a gente melhora. Ela fala isso mesmo. Porque é uma disparidade que tem em Doctor Who, né? Assim, o mais novo de todos é o que aparenta ser mais velho de todos. Com certeza. Né? Se bem que agora tem o Guerreiro, que ele... Não, o Hartnell ainda parece mais velho que ele. Apesar de, na vida real, a gente saber que o Hartnell é bem mais novo do que o Joe Hurt, mas enfim. Sim, pois é. Enfim, eles estão andando lá e eles acabam encontrando aqueles esqueletos enormes, né? Aquelas caveiras enormes. Tem umas caveiras no chão. Na verdade, eles estão andando numa... Né, um desertão. Um caminho, né? Não chega a ser um desertão, assim. Tem... É meio árido. Pra path, caminho. Tem uma rotazinha assim. E aí a Bárbara pergunta, mas essa rota é pra quê? Aí ele, as rotas são pra gente seguir, né? Tipo, caralho, grossão! E aí tem uma hora que o Ian, ele levanta, parece uma pedra, né? Ele dá um puxadão e é um dos crânios desses bichos. Aí tem aquele lance que ele começa, o doutor, ele quer passar que ele entende, mas ele não entende direito. Aí a voz, né, da narração fala, você tava fingindo que você... Olha, você, tipo, pagando de sabichão, mas no fundo você nem sabia direito que bichos eram esses. O que era, né? Tipo, eu tô vendo você
querendo aparecer, e hoje eu já sei que você Que você era nem sabia. É quase como se a gente olhasse pro nosso passado, né? E tipo, nossa, olha como eu queria pagar de sabichão. A Então, gente não tem esses sim, momentos então, também? Mas é aquele negócio que a gente sempre fala no podcast, né? Doctor Who, né? A regeneração enquanto um todo é um análogo pra vida mesmo. Super, tipo, Se ela você- olhando e falando, nossa, tá querendo pagar de sabichão, que besta, Se né? você, sei lá, conversasse com o seu eu de 15 anos atrás, a não ser que você tenha 15 anos, tá? Aí você não ia conversar com nada. não, realmente. Mas sei lá, se a gente fosse conversar com os nossos eus de 15, 20 anos atrás, Nossa! cara, ia ser a uma mesma pessoa reação. completamente diferente, apesar de ser a mesma pessoa. É a mesma reação, né? Tipo, nossa, olha lá, você pagando de bonzão, Pois né? é. Aí o mini misterinho que tem é que eles chegam no final desse caminho e tem um templo, né? E aí o Ian ele fala, será que é um altar de sacrifício? E aí o doutor fala, não é. Da forma bem seca, né? Vocês humanos, vocês só veem o que a sua raça quase que racional faz. Claramente, isso aqui não é um altar de sacrifício. Ele menosprezava muito, né, os humanos. Tipo, ele era grosso, né? Então, mas você vê que hoje o doutor muito quer um humano do lado. Então, mas o antes era próprio tipo primeiro- assim, ai, vocês humanos que saco, não tenho paciência, Mas então, sabe? eu acho que assim, todo doutor tem esses momentos. É que o primeiro, ali, nessa hora, ele tava muito. Ainda era a fase seca dele. Que, por exemplo, a gente revisou agora há poucos dias, né? Há poucos podcasts, o Father's Day. Foi no último. E nele, o 9, ele chama a Rose os humanos, né, de macacos estúpidos. Então, assim, tem esses Ele tem momentos momentinhos. de grosseria, né? Tem A vários. gente sabe que o primeiro ele vai ficar bem amaciado, ele perde um pouco essa grosseria. Com o Graças a Deus, né? Mas enfim, ele chega à conclusão ali que aquilo não é um altar de sacrifício, mas sim um altar que celebra a vida, né? É o que ele fala, é um lugar de proteção, os esqueletos estão aqui por proteção, inclusive eles estão de cara pro sol, porque o sol mostra a renovação e tudo mais. A gente vai vendo que todas E as você vê histórias... que tem esse quê de, olha, é novo, é uma coisa exatamente. nova. Todas as É um histórias... renascimento. que são, deixa eu ver, uma, duas... São 12 histórias. Todas as 13, todas porque as- tem o da guerra. O da guerra. É. Todas essas 3 histórias, elas mostram, elas dão um jeito de falar do número 13 o tempo todo Verdade. e falar sobre renovação, sobre purificação, sobre Renascimento, sobre tudo isso. mudança. Sim. É sempre assim. E essa primeira... São os temas que perpassam as histórias todas, todinhas. Pois é, e essa primeira é o que ele fala, o altar é feito à frente da onde o sol nasce, porque o sol ele traz novidade. Olha que legal, né? É bacana, assim. Tipo, o brilho do sol também tem a ver com o brilho da regeneração, tá tudo Tá interligado. tudo interligado. Muito legal. Pois é, e aí... E acaba rápido. Mas todas acabam rápido. Tipo, é muito louco porque geralmente a gente lê uma HQ, sei lá, de 20 e poucas páginas. Tem começo, meio e fim, vai sendo armada a história. Aqui não. Aqui é rapidinho. Eu compararia com, assim, é como se você estivesse comparando uma novel, né, um livro grande inteiro Com um conto. com um conto. Isso. Exatamente, com um conto pulp. É bem isso. Os dois são narrativas completas, apesar de terem tamanhos e velocidades diferentes. né? Diferentes. Tipo, essa história, você fala, mas ela a gente Eu comentou senti que ela acabou tão rapidinho, então, a gente sabe? tinha comentado antes que é como se elas fossem completas, que elas começam andando. Mas, na verdade, quando você para pra pensar em narrativa, todas as histórias são completas. Ela tem começo, meio e fim. Qual o começo? Eles na tarde. Só é dinâmico. O meio, eles andando no caminho. O fim, eles chegando à conclusão que aquilo é um altar. Acabou, começo, meio e fim. Beleza. Entendeu? Fechou, vamos pra próxima. Daria pra ser uma história inteira, tipo uma HQ inteira de 32 páginas? Daria. Mas também consegue ser de 3 páginas, entendeu? Isso. E o que eu gostei é que é muito fluido o caminho pros próximos. Sempre Não assim, acaba, tipo, a não é narra- fim, segundo doutor. não. Não, Porque é a fluido. narrativa, né? Como a gente tem um narrador nessa história, é muito legal. Porque, assim, é ele, né? O narrador, que a gente... a Jory, se indagando das coisas. Ela fala, mas o caminho... É que eu não lembro exatamente qual é o as gancho. palavras Mas ela exatamente fala não. assim, tipo, os humanos, eles sempre fazem você se questionar. E tinha um que você... Mas essa maluquice toda, né, que eles se questionam, você gosta dessa maluquice. Né? Inclusive, Você né? lembra quando você andava com o Jamie, aí corta pra uma cena... Aí já vem pro segundo Exatamente. doutor. Que tem um outro título nessa Já história, tem né? outro título, chama Card Conundrum. O que é um conundro, né? O Problema. Não é cálculo, como é que é o nome? Gente, quando... Não é um problema. É quando você tem que resolver, tipo, um quebra-cabeças, assim, não, sabe? é um problema, mas tem um outro nome pra isso, quando...
tipo problema de matemática? Como é que é o nome? É, algo assim. Ai, não vou saber falar Enfim, agora a qual questão das cartas, né? O problema das cartas. mistério, É um né? problema não de problem, mas sim de resolução. De resolução. É, como se você tivesse que resolver um problema, um puzzle, né? É, Tipo um é. quebra-cabeças. Sim. E é muito legal porque a gente vê primeiro o Jamie mesmo, que Sim. é um companion do segundo doutor, mas... É o companion do segundo doutor, né? E ele e o doutor estão vendo uma carta gigante de baralho. O lance assim, o Jamie... Bem Alice no País das Maravilhas, né? Então, porque isso era muito os arcos do segundo doutor, tinha de tudo, né? A gente tinha, por exemplo, Enemy of the World, que Era é muito lúdico, né? Pois é, mas que é o Enemy of the World é um arco super pé no chão, né? Mas, por exemplo, É o outra War pegada. Games também. Aí você pega, por exemplo, aquele que ele vai parar no Land of Fiction lá, que ele reconstrói o rosto do Jamie. Pois é. E tem, que é uma sala de brinquedo, tipo... Cara, o 2 ele tem muito... Eu quase que eu falo 12, né? Oh. O 2 ele tem muito esse... Ele beira o lúdico. E às vezes é o contrário Porque extremo. ele é um clown, né? De certa forma. Ele é o Hobo, né? Então ele é mais leve do que o primeiro. Infinitamente. E as histórias também pegam... A personalidade do doutor é muito refletida nas histórias dele. Então ele também pega umas histórias mais assim desse tipo. E dado momento da história entram Ben e Polly também. E é legal que o narrador se refere. Ele fala assim, Ben e Polly, eles um era o braço forte, a outra pensava mais com o coração. Tipo, ele vai... De novo, né? Não sei se eram exatamente essas palavras, mas o lance assim, ela descreve um pouquinho dos companions da vez. É muito E também bacana. o legal de termos Ben e Polly ali é porque sempre dá pra gente ver exatamente em qual janela tava rolando essa Em qual história, gap, né? Porque, né? por exemplo, a gente sabe que o Jamie ele fica um tempão, mas ele não fica o tempo todo com Ben e Polly. Eventualmente Ben e Polly vão sair e vai entrar outros A companions, né? Zoe, Pois exatamente. Então, assim, a gente sabe que isso é naquele pedacinho ali, naquela janela, onde os três estavam juntos na tarde. É muito legal porque toda vez que você vê histórias do universo expandido, você vê que existe uma preocupação de encontrar um gap. Tipo, legal, aonde vai se passar essa história? E de uma forma que não contradiga nada. Que não contradiga. Tipo, então ele tá com o Jamie, ele tá com o Ben e Polly, mas a Zoe ainda não tá. Você nunca vai ver uma história da Zoe com a Vicky, sabe assim? Você pode até ver. Mas aí vai ter que ter toda uma explicação em cima. Geralmente eles pegam gaps. Como essa história... Fill the gap. Exato. Como essa história ela é mais... Elas não podem ter muita complicação, também não dá pra fazer muitas essas maluquices, Não, né? tipo, isso aqui é só mais uma história do doutor. Não é uma história importante. São casinhos lá que ele resolveu com os companions rapidamente. E esse é muito legal, porque assim, o lance é que tem esses homens-carta, né? Homens-carta. E aí, o lance é assim, o Jamie, ele tá todo cagado, eu não quero encostar, vai que você me pega. Aí ele, não, vamos lá, cara, vamos... E o vamos sotaque pegar do Jamie... no escrito, diálogo, sim. né? Tipo, dá pra ver Tem que é um a sotaque escocês, sabe? pois Tipo, é muito legal. E ele, doutor, o que você tá fazendo? Ele, não, aí não é uma carta de baralho, a gente tem que pegar a carta de baralho. Tem que pegar, vamos jogar então. Pois é. E aí o lance é que a gente descobre que quando eles pegam esses bichos, eles são meio insectóides, eles não são cartas de verdade. São eles alienígenas, são seres gente. fininhos, que tem a cabecinha de inseto e bracinho de Isso. inseto, né? Quando você pega o inseto nesse bicho, ele fica pequenininho, do tamanho de uma Do carta. tamanho de uma carta mesmo, Pois né? E a gente vê que os times estão separados, né? Ben e Polly estão pra um canto, o Doutor e Jamie estão pro outro, no melhor estilo Scooby-Doo. Sempre. E aí eles recolhem as Aí cartas e se encontram. E aí cada lado tem uma quantidade, eu acho que um é 7, outro é 6, eu não sei, eu sei que no final são 13 cartas. Isso. É essa parada. E eu não sei se você reparou, nas cartas, né, que elas são os insetos gigantes diminutos, elas formam com os pontinhos o que seriam, sei lá, rainha, rei, os números. Você reparou nisso? Não reparei Porque isso, essa que legal. é a resolução da parada, né? Que ele fala assim, um dos bichões lá que ainda tá gigante fala, vocês trouxeram as cartas, então escolham certo e saiam com vida, escolham errado e morram. Né? Só que o lance é que tem também um jeito que eles falam, né? Que essa é uma piada que perde no português, que ele fala assim, perde. eles sempre usam T no final das palavras, aí ele diet. Choose it right or and live. diet. Aí ele falou diet ou die, né? Ele falou diet ou die. Ele falou morram ou dieta, que né? bobagem, né? Então, porque tinha esses diálogos mais engraçadões nessa época. Tinha essa coisa de brincar com o sotaque escocês dele, né? Não, então, se bem que isso não tem a ver com o sotaque escocês, né? Tem a ver com... Porque é um jogo de palavras, né? Porque diet e die é próximo. É muita bobagem. Tem morte em fazer dieta, né? Meu Deus. Ó, dependendo da dieta que você faz, tem mesmo. Pelo amor de Deus. E aí, esse é justamente o conundrum, né? Qual é a resposta? Porque eles têm 13 opções, né? Porque, assim, eles têm 13 cartas, eles têm que escolher uma. Aí o doutor até falar...
quais são os odds nossos, né? É 7 ponto não sei quanto por cento. É baixinho, ele Qual fala. é a possibilidade, né? A aí probabilidade. Pois é, ele fala, eu não gosto desses odds, dessas chances, porque a gente tem 7 e poucos por cento só de acertar, né? Porque a gente tem 13 cartas, né? Enfim, aí ele começa a pensar, ele fala, bem, se é uma raça de insectoides e a gente tem que colocar a carta ali e aqui tem uma aparência de um trono, qual é a carta que eu vou botar? A carta da rainha. Óbvio. Que é justamente o quê, né? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, os insetos a gente tem abelha rainha, formiga rainha, geralmente são as fêmeas... A Inglaterra tem uma rainha, teve várias, inclusive, Pois também. Qual é o lance? Geralmente essas raças, né, essas espécies, elas se guiam por uma fêmea. A fêmea é que manda, né, Isso. cara? E aí ele pega a carta entre E aspas, essa coisa da rainha, fêmea e da Jory, tá tudo exatamente. interligado, E bota, gente. Tipo, ele pega e coloca o que seria a carta da fêmea no trono. Dentre todos os 13, ele escolhe justamente a fêmea. E deu certo. A rainha. É. E aí o bicho fala, beleza, você passou, tá certo. Muito aí, legal. Devolve minha tarde. Aí ele pega e aparece a Beleza, tarde de novo. vem a Tardes, que também estava A perdida. tarde estava presa por... Eram 4 caras, né? 4 insetos estavam travando a tarde. Travando a Tardes. E aí ele resolve, ele pega- finalmente, o Sim. conundrum. Pois é. E... Vamos... fala. Não, Terminando o pra falar, segundo. né? A narrativa, ela leva... Vai levando direto aí já agora pro terceiro doutor com Invasion of the Scorpion Man. Que é muito terceiro doutor, né? Nossa! Tipo, a invasão de não sei o quê. Porque o gancho dos desse... homens escorpiões. O gancho desse é que assim, ele fala, você, no segundo você viajava na tarde e tal, mas teve uma época que até o seu povo te traiu e te forçou a regenerar e fez você ficar preso na Terra. Lembra? Aí passa pro Invasão dos Homens Escorpião, né? E ele tá com a Sarah Jane. Ele tá com a Sarah Jane de e novo. com aí... a Bessie. Não, sim, que é, porra. A gente não pode esquecer que Bessie é sim uma companion. Com certeza, Inclusive, sempre será. a que não deixou ele de lado, a que não abandonou ele, cara. A que não escolheu ir pro outro lado, cara. Saudades Bessie. Como eu queria ver a Jory dirigindo a Bessie. Nossa, ia ser maravilhoso! Quem sabe no futuro. Meu Deus do céu. Pois é. E a gente tem, né, o narrador falando, você ficou preso na Terra, mas na real você sempre gostou da Terra. Inclusive, quando era na Inglaterra, então você gostava mais ainda. Inglaterra mais ainda, exatamente. Pois é, e ainda bem que os Senhores do Tempo te jogaram aí, porque sempre tinha muita invasão de alienígena na Terra, né? Tipo, E explicações de Doctor Who pro corte de gastos. E você tomou pra si a tarefa de protetor da Terra, né? Ou a Unity te obrigou a tomar essa tarefa pra você. Basicamente. O roteiro fez você se tornar o guardião da Terra. O narrador fala isso, né? Tipo, você era quem protegia a Terra. Esse era o seu trabalho. Ou era o que a Unity fazia ser seu trabalho, né? Ele fala que você trabalhava pra Unity. Tipo, sim. Existe muita relação do terceiro com a Unity e com a Sarah Jane. A era dele toda ele era o Scientific Advisor, né? Total. Cara? Uma coisa que é muito maneira nessa cena é que ele fala assim, esse era o... A gente chegou na época do Fancy Pants, né? Que é o engomadinho. Engomadinho. Né? Era assim que você... Almofadinha. Era assim que você chamava ele, o almofadinha. O cara que ele tinha um apreço especial por veludo. Igual o último teve. Quem Olha é lá. o último? O 12. O Capaldi. E de quem o Capaldi é super fã? Do Pertwee. Sim. É justamente isso, tipo... a gente o sabe doutor que do Capaldi tem sim, várias traços influências do Pertwee. Inclusive, né, a gente sabe que essa última roupa dele que né, de veludo, Velvet, é justamente por conta da roupa do John Pertwee, que era o doutor favorito do Capaldi. E a gente falou da Bessie, teve uma convenção que o Capaldi andou na Bessie com a Bill lá. Nossa, louco, né, devia cara? ter morrido. Né? Pois é, e é muito engraçado porque a gente vê que aí isso acaba entrando pra dentro do próprio canon da série, que o 12, ele usava as roupas próximas da do 3 também. Ela fala, o 3, esse aí, o engomadinho, era o que gostava mais de veludo. Mas o último cara também gostava muito. Tipo, ela nem fala o 12, ela fala o último. O último. Tipo, ele tá se autorreferenciando, óbvio, né? Tá tudo interligado, muito a maneiro. mesma pessoa. Eu achei muito bonitinho. É um balão, é tipo uma fala, mas eu achei delicado, cara, isso. É gostoso porque você vê o que ela pensa sobre os Zeus anteriores dela. Tipo, é muito legal. Sim. E é um julgamento meio crítico também. Tipo, nossa, né? É muito legal. Tipo, olha tipo, como era nossa, engomadinho. como eu era engomadinho. É muito legal, cara. Enfim, tem que esses... nem agora, a gente tá em outubro, a gente tá vendo essa... Agora tá na hora de redescobrir fotos, né? O pessoal tá botando foto criança, mas há um tempo atrás, umas semanas atrás, tava com aquele desafio de botar uma foto sua 10 anos atrás. E o que tem de cara, eu nem pai fiz de que... família barbudo, que tinha foto
de metaleiro com camisa do Angra. Eu acho maravilhoso. De menina aí que hoje paga de seriona, mas era emo hardcore foda na época Não sei do que você tá falando. Cara, foi muito engraçado. Que é justamente isso, né, cara? Ela se vendo há muitos anos atrás, tipo, nossa. Esse veludo que eu usava, meu Deus do céu. Ela recordando, né? Sim. Enfim, então temos aí os homens escorpião. Sim. Na verdade, é um bichão alienígena gigante, como né? tudo em Doctor Who. E é uma invasão. E, dado o momento, a Sarah tá desesperada porque o bicho tá vindo atrás dela. Ela, doutor, vai, doutor. Doutor, pelo amor de Deus, hein? Acelera Por favor, essa besta. a qualquer momento agora, viu, doutor? E o bicho já tá aqui nela, assim. Não, essa é uma hora que eles já estão dentro da torre, né? Porque ele fala, tem que ir pra um lugar mais alto, porque eu preciso fazer da explicação do terceiro doutor. Eu não entendi como eles não colocaram inverter o fluxo da polaridade. Revert the é que tá muito polarity of the batido Newton já. flow, né? Porque ele fala assim, eu vou ter que fazer uma gambiarra. O terceiro doutor é gambiarra, né? Eu vou ter que fazer a gambiarra aqui, que eu vou pegar a Sonic e botar no lugar mais alto. Enfim, e aí essa é a resolução, né? Que tem essa raça invadindo e aí ele faz com que a Sonic amplie muito o som, reverbere muito e isso acaba... machuca os bichos, né? Deixa os bichos sem ação. Pois é, e aí eles conseguem derrotar. E ele entra naquele discurso de falar que eles têm que sair da Terra porque a Terra é protegida por ele. Então você vê que ele já tomou pra si esse duty. Pra ele é um dever agora. Sim. E tem uma menção personalidade histórica, né? Porque sempre tem que ter. Sempre não, mas olha só. Mas sempre a tem. gente teve do WRCast há umas semanas atrás aí sobre personalidades históricas e a gente comentou sobre o Rasputin. Sim. E nessa historieta, esse pedacinho, o Invasion of the Scorpion Man, o terceiro doutor fala que conheceu o Rasputin. O Rasputin. Ele fala, eu conheci o Grigori na Rússia. O Gregory, né? Tipo amigo. Pois é, cara. O Gre, né? Tipo, Greg, E a gente tinha falado dele umas semanas atrás, cara. Maravilhoso. Olha que time. E ao longo dessa HQ vai ter outras pessoas aí. Sim, vai ter outras personalidades históricas aparecendo com certeza. Sim. E aí a gente já, sai dos Invasion of the Scorpion Man e já entra... Essa eu não achei que foi super elaborada também. Porque... Foi bem simples. Ela... Nem apareceu brigadeiro, nem nada. Foi bem tranquila. Eu senti falta de uma coisinha. Aikido venusiano. Podia ter ser tido umas porradas. Ia ser maravilhoso. Ai! Eu senti falta do Brigadeiro, porque o Brigadeiro é um personagem muito marcante. Porque era na época da Sarah, né? Quer dizer, tinha Brigadeiro na época da Sarah, óbvio, mas sim, eu também... Eu gosto da Sarah Jane pra caramba. Eu amo a Sarah Jane. Inclusive, ela é maravilhosa. Ela fala sobre isso. Ela fala assim, a Sarah Jane, ela foi uma das que deu mais certo. Ela foi uma das melhores amizades que você fez. Uma das suas melhores amigas. Olha como é importante. Pois é, e aí, que é justamente o gancho pra próxima, né? Que é a do quarto doutor, que é The Time Lady of Means, né? E temos ninguém menos que Romana 2. Porque esse é o gancho, que ela fala assim, ela era sua amiga. Igual aquela outra amiga que viajou com você, que de todas era a mais nobre de todas. Ela era uma Time Lady. Ela era uma senhora do tempo. Sim! Né? E é muito legal que nessa história muda muito o traço. O traço é desanimado, né, cara? O traço muda traço da Disney. completamente e ficou muito bonitinho. Não, e encaixa com o quarto doutor, né? Porque o quarto doutor é essa maluquice, né? Eu achei que deu super certo. As cores estão muito lúdicas, muito vivas. Então, tá desanimado. Tá assim, parece que eu liguei a TV no Disney XD, no Nickelodeon. No Nickelodeon e eu tô vendo um desenho. É muito legal, porque muda muito do terceiro doutor pro quarto e ficou muito bonitinho. Então, mas justamente eu adorei esse traço. Né, a gente sabe que, claro, tinha episódio de galhofa com o terceiro também, e tinha episódio de sério com o quarto também, mas o tom das histórias do terceiro doutor é infinitamente mais sério do que o tom das histórias do quarto. Claro. Apesar da gente ter épocas do quarto doutor que são bem pesadas. A gente tem Genesis of the Daleks, que é dele, a gente tem Deadly Assassin, que é dele. Mas assim, a pegada da narrativa do terceiro doutor ele era um advisor de um grupo militar, entendeu? Pois é. E o quarto doutor, ele era o maluco que andava no espaço com um cachecol gigante com os amigos dele. Mais inconsequente também, né? O terceiro era mais durão e tal. Sim. E a arte bonita que a gente tá falando é da Ariana Florian. Ficou muito fofo, bonitinho. Eu adorei. Ari, parabéns. A Romana tá uma gracinha nesse tracinho, tá muito bonitinho e ela mesmo. tá com a roupa mais legal que eu acho da Romana. Essa é a Romana 2, no caso, não é a Mary 2, Tennant, já é a Laura Ward. Que ela tá com aquela roupa que parece a roupa do quarto, só com uma versão feminina. É muito fofinho. E a grande história aí não tem nada de muito... é muito maluca essa história, cara. Não tem nada de muito especial na história. O lance é que eles estão atrás de uma ricaça, bem nariz empinado, posh pra caramba. Eles estão investigando, né? Em Nova York. Em Nova York. Inclusive, isso é endereçado, porque ela fala assim, Nova York. você viajava por vários lugares
incríveis. Mas tem sempre aquele lugar que não são tão incríveis, mas que são tão importantes que às vezes eles ganham até o nome 2 vezes. Que é justamente New York. Né? E outra referência é que o primeiro episódio gravado fora do Reino Unido foi com o quarto doutor, é verdade. Que foi o Cidade da Morte, né? Que eles foram pra Paris. Olha, maravilhoso. Com a Romana, inclusive. Era com a Lala Ward. É verdade. E é isso, eles estão em Nova York. Não é Nova York, é Nova York. É a Nova York normal mesmo. Inclusive ela fala, 85 é um ano que não tem nada demais, mas é um ano comunzão, mas às vezes é só pra você chegar lá mesmo, não tem problema. Pois é. E tem essa mulher gastando horrores numa loja de joias. Ela tem um cachorrinho. McGrana, né? Ela tem um cachorrinho, sim, super McGrana. E o lance é que eles estão atrás dessa mulher e depois a gente descobre que eles querem esse cartão dela, que é como se fosse um cartão alienígena de crédito infinito. Não é um cartão, parece um voucher, né? É mole. Eu não sei, não é mole. Não é um cartão de crédito, é um papel. É um negócio, é um papelzinho. E eles estão pegando isso, na verdade, pra aqueles povo galinha. O povo galinha. O povo galinha, cara. Que são super legais. Eu super... Sabe o que eu assistiria? Uma animação do Quarto Doutor com a Romana e as pessoas pássaro. Cara, eu vou esticar mais ainda. Tipo, na Nickelodeon de manhã, TV Globinho. Sim, TV assistiria fácil. Eu vou esticar mais ainda. A gente sabe que Doctor Who quase teve uma animação, né, que era feita pela Nelvana. A gente tem um dossiê completo disso no site, a gente vai deixar o link aqui. Um dia a gente tem que fazer da BRCast sobre isso, inclusive. Pô, com certeza. Mas o doutor que ia ter nessa história, né, eles iam ser doutores só desse desenho, ele era muito baseado no doutor do Tom Baker. Sim, até porque as cores, o Tom Baker foi o doutor que levou Doctor Who olha aí, mais uma coisa, pra América. E a história dele é na América. Pois é, porque o lance é o seguinte, os Estados Unidos começaram a exibir Doctor Who na PBS, lá nos anos 70, e começou com Tom Baker. Pois é. Então a América mal conhece os 3 primeiros doutores. Toda vez que fala em Doctor Who, eles pensam no Tom Baker, porque foi quem eles viram, sabe? Pois é, ele foi o doutor que levou o doutor além água, né? Sim, ele marcou. Além mar. Ele é o doutor internacional, ele é o doutor que exportou Doctor Who. Exportou Doctor Who. Ele foi o produto de exportação. E o lance do cachecol até hoje é muito... Pô, você vê as convenções lá fora, tem muito mais cosplay de cachecol do que, por exemplo, aqui. Ah, sim. Que aqui quem entrou mais foi o Matt Smith e a gente vê muito mais gente de Matt Smith. Sim, se bem que também tem muito Matt Smith lá fora, né? Mas tem muito isso, né? Então a gente já consegue ver várias coisas em cima disso. Por exemplo, é nos Estados Unidos, porque ele que levou Doctor Who para os Estados Unidos. O traço, parece uma animação. Porque o traço porque a Nelvana, né, quer fazer animação, utilizava muito ele como referência pros doutores deles. Sim. E cara, até o próprio plot, assim, é pra ser engraçado. Gostoso. É um plot desenho animado, né? É leve, é gostoso, é divertido. É legal porque ele pega, né, os Homens Galinha aparecem e ele fica desesperado. Ele, pelo amor de Deus, vocês estão fazendo aqui? Vocês estão no meio da Quinta Avenida. As pessoas vão ver vocês. Pode ver vocês assim, pelo amor de Deus. Pode fazer um escândalo ou podem querer fazer um carnaval aqui. Só Deus sabe o que pode acontecer com vocês aqui, então, né? E é muito maneiro também, porque quem resolve essa história toda não é o doutor, é a Romana, né? Porque a gente bem sabe... Que era bem comum na época dela. Pois é, a gente bem sabe que o doutor, ele não era... Tava longe de ser um dos melhores alunos. E a Romana era a melhor aluna da academia na Gallifrey. academia de Gallifrey, Pois né? é, e aí ela pega, né? Ela é melhor que ele, ela é mais inteligente ela assume a frente, né? Ela vai, a mulher, querida, tudo bem? Lembra de mim? Do baile de não sei o quê. Super queridos. Passa uma lábia na mulher, a mulher, lembro. Ela vai descer na mulher. Não, é isso, é muito legal essa parte. Que ela fala assim, a gente se encontrou no baile X. Ela, lembro sim. Aí depois até o doutor pergunta, pô, você usou isso, né? Ela, pra que a gente vai usar viagem no tempo? É pra isso que serve viagem no tempo. Não. Tipo, o doutor não tinha chegado nessa conclusão, mas ela já tinha chegado. E é muito maneiro, porque ela você vê... tá muito à frente dele. Você vê que ele tá... Ele nem fala, né? Quando ele vai pra falar, ela bota a mão na boca dele e fala, não fala não, ele é meu chofer. A mulher, por que ele não pode falar? É porque ele é mudo. Do tipo, não é a boca que você vai falar merda. Deixa que eu tô resolvendo. E, de novo, né, gente? A Romana e a Jodie têm muitas semelhanças, né? São duas Time Ladies também. Tá. A gente não sabe, a gente não viu a Jodie ainda, mas a gente assume que sim, né? Mas né? Tipo, são mulheres... Time Ladies no comando. Pois é. Então, assim, por exemplo, a história do Quarto Doutor, ele podia ter pego a Lila, mas ele pegou a Romana. Sim, o escritor escolheu a Romana. Sim. Se então bem que a Lila vai morar em Gallifrey depois, né? E vira guarda-costa da Romana. Pois é, sem querer dar spoiler de Gallifrey, da série da Big Finish, mas deu. O que acontece é isso, né? O leão de chácara da Romana é a Lila, tá?
Eu não vou entrar nesse lance, mas como é bom as Companions se darem bem depois, né? Em vez de morrer tipo a Era Moderna. Então não, deixa pra lá. Tem gente que morre também, não é não, assim? tem gente que morre, mas na maior parte das vezes elas têm uns destinos mais legais. Ah, tá, justo. Muito bem. Enfim, só pra fechar, eles salvam o papelzinho, devolvem pro povo galinha, o povo galinha fica feliz. É isso. Muito legal a história, adorei. E a Romana manda o Se vocês tiverem que escolher, tipo, uma história só pra ler, essa é uma delas, assim, porque ela é uma das melhores mesmo. Na verdade, aí a gente já entra, isso ia ficar pro final, mas eu acho que a gente não vai segurar e vai falar agora. Agora chega a melhor de todas as histórias, cara. Aqui eu achei mais maneira. Que é a melhor mesmo. Mesmo. Que é Ophílicos. Ophículos. Gente, olha, muito difícil. A tradução em português é Ofiuco ou Serpentário, que é uma constelação, né? Uma constelação de estrelas. Pois é, que é uma história do Quinto Doutor, né? Porque ela começa, né? O gancho é que ela tá falando da Romana, tal, da Sociedade dos Senhores do Tempo, aí, mas a Sociedade, você já foi, você também já andou muito por Gallifrey. Aí corta pra dentro de Gallifrey. E corta pra aquela imagem do domo da capital de Gallifrey, maravilhoso. Muito bonita essa arte, inclusive. E muito legal, porque nos previews que a gente postou lá no site, a Entertainment Weekly, né, tinha liberado, e a arte dessa página tá só o traço, não tá a cor. Tá só o line art, é verdade. Então, quando eu vi a cor... O laranja, né? É bonito pra caramba. A arte dessa aqui também tá muito bonita. Pois é, pra nós que somos aí ávidos a ver Gallifrey o tempo todo, porque essa dá história saudade, em Gallifrey. Essa história toda em Gallifrey, todinha, né? Em Gallifrey. Com o Quinto Doutor, com a galera dele ali. Graças a Deus não tem mais o Adric, mas a gente tem ali Tegan, Nyssa e Turlough, né? O Turloughzinho, bonitinho. Turlough que não queria fazer qualquer coisa menos estar ali, né? Porque ele tá cagado de medo. Não, mas o Turlough é assim, porque o lance eu gosto dele. é que também estamos com um time dividido, né? A gente tem... Isso, primeiro ele tá, acho que com a Tegan, né? Tá o Doutor e a Tegan andando de um lado e a Nyssa e o Turlough andando do outro, porque eles estão meio que numa cripta, porque o grande lance é que eles estão procurando o Ophílico. Isso. Né? Onde é que tá o Ophílico? Porque a doutor fala, os Senhores do Tempo estão querendo a cabeça dele, porque ele mexeu. Ele virou com renegado. Ele sempre foi um cara muito, muito justo, muito certo e alguma coisa. Ele sempre foi um healer, né? A gente entende que ali na sociedade ele era o médico, não o doutor. Isso, ele era um médico, um curandeiro. Ele era um physician. Isso, né? isso mesmo. Não diria curandeiro, eu diria assim, médico mesmo. Médico mesmo. Porque a sociedade de Gallifrey é muito avançada. Sim, ele era um dos caras que estava ali na ala de cura mesmo. Isso. Né? Pois é. Na área médica. O lance é que o doutor, ele tá procurando esse cara, ele fica se indagando, tipo, mas ele não tem... Não é a cara dele, tipo, fazer uma coisa contra as regras. Por que estão perseguindo ele? Eu conheço ele e isso não é do feitio dele. Pois é, e enfim, eles estão lá e estão procurando, aí a Tegan fala, mas doutor, tem os sweepers, né? Tem os caras que ficam passando. Aí ele fala, eles não vão fazer nada. Isso aqui a gente tá perto da matriz de Gallifrey, e a matriz ela é o que guarda todas as informações, então ela é praticamente um cemitério. Então é justo a gente ter essas aparições aqui, porque a gente vê que eles são... só estão guardando o lugar. A gente vê que são alegorias, são aquelas roupas de carnaval, né, de Gallifrey, né? Só que não tem ninguém dentro. É como se fosse um vulto. Eu traduziria como os vultos. Os vultos de Gallifrey. Eles ficam passando ali entre os corredores, né? Isso. A Tegan tá meio assustada, mas ela tá com o doutor, então ela tá tranquila. No outro lado, o Turlough tá cagado de medo. Ele falou, eu não queria estar aqui, porque... Eu não devia ter saído da capital. Eles estão numa ruína, e o lance é que a gente vê até um Cyberman. A gente tem um Cyberman jogado. Então, assim, a gente vê que é um lugar meio fodido. Porque esse cara tá escondido, né? Pois é. E o doutor descobre que tem uma das paredes é falsa, ela é um holograma, né? Sim. E é justamente que dá pra sala secreta do Ophílico, né? Eu gostei muito das vestes do Ophílico. Sim, é muito branco. É tipo roupa de médico. Motivos... É roupa de médico. Pois e os motivos aqui, né? Tipo, em vermelho. É super bonitinho. Tem umas inscrições galifreanas na lapela. Na lapela, falando em vermelho. Em lapela, super bonito, gostei. Você reparou que não tá com o talo de Aipo? Não reparei. Não tá. Mentira! O salsão, sei lá como você Meu Deus do céu. Não tá. Eu não sei. Engraçado, porque... Pela época, com certeza já teria o talo de Aipo. Eu não reparei. Porque não sei se esqueceram de desenhar ou se, sei lá, simplesmente não desenharam de propósito. Também não sei. Mas enfim, eles acham lá o Ophílico. Eles encontram o Philco e ele tá naquela... O Philco? O Philco. O Sharp, Sony. O Sharp, Sonic, Samsung, LG. Apple. A Apple a day, né? Keeps the doctor away. Pois é, e o cara tá lá no meio dos experimentos dele, meio desesperado, assim, não, porque eu preciso resolver esse negócio do regenerador da simbiose metamórfica. Cara, eu adoro os nomes de coisas do Doctor Who. Na verdade, quem vê isso aí é o doutor, né? Que ele fala assim, você tá usando um troço desse aí de não complicado. Esse regenerador aí. E você tá usando a sua energia de regeneração. Aí ele fala, eu sempre
fiquei nessa sociedade curando as pessoas quando elas precisavam. Só que agora, quando não é mais interessante para os Senhores do Tempo, eles não me deixam fazer mais isso. Só que tem gente lá fora precisando ser curada, e eu vou fazer o meu máximo para curar, custe o que custar. Então, assim, você vê que é um cara que tá sendo renegado porque ele tá querendo fazer uma coisa boa, e a sociedade não quer deixar. Pois é. A sociedade não, né? O alto escalão, né? Exatamente. Que a gente sabe que eles são pessoas ótimas, né? O escalão de Gallifrey. Pois é, que a gente acabou esquecendo de comentar é que entre a história do quarto e do quinto, a gente tem um glimpse da Jodie na tarde. É verdade. Que é justamente aquela página que ela fala assim, essa página saiu no preview e sim, me deixou boladíssima. Pois é, porque ela fala assim, 13. Eles vão te chamar de 13ª, mas você não é a 13ª. Você não é. E a gente sabe disso. E aí corta pra história do quinto. E ela fala assim, lembra que havia um limite? Pois é. Pois é. E aí a gente cai pra essa história do quinto e você fica até meio perdido, do tipo... Porra, legal. Que tem a ver? Ela falou que ela não é a 13, então a gente sabe por quê. Por conta... Tá, tem um lance do mãozinha, que queimou um crédito, tem um lance do guerreiro. Mas por que isso não é antes da história do guerreiro e não do quinto? E a gente entende por quê. Porque qual é o lance? O Orfilco, ele tá nessa missão dele, né, de curar pessoas usando da energia de regeneração dele. E, enfim, ele tá fraco, né? Ele tá ficando fraco e ele vai pra morrer. E ele fala com o doutor, pega aqui o núcleo da parada do metamorfo, dessa parada aí que eu não sei o nome, que é muito complicado. Que eu preciso duplicar o blueprint do seu DNA. Eu não vou fazer nada. Preciso de você. Eu não vou fazer nada demais com você. Eu só vou. Me ajuda porque eu tô morrendo. E se eu morrer, eu não vou conseguir ajudar as pessoas. Aí ele fala. O doutor até questiona, né? Acho que o doutor questiona, ele fala, será que eu vou ajudar? E se for um plano aí... E ela fala, vai ajudar sim, por que você não ajudaria? Isso é o que você faz, né? Isso! É o doutor ajudando um doutor, né? E olha um que médico. Legal, o papel da Companion já falando, olha, botando a cabeça do doutor no lugar. Sim. Ao mesmo tempo... Que é muito legal. Ao mesmo tempo, ela também se questiona muito nisso, que ela fala assim, porque o grande lance é que o Filco, ele quer ajudar a perpetuar a vida. Né? E aí o doutor fala, mas isso é muito perigoso. Se você perpetua uma vida que tá corrompida, aí a Anissa fala, mas se ele pode trazer pessoas de volta, se ele trouxer meu pai, que é o Tremas, né, que a gente sabe. Crer. E aí ele fala na hora, não existe mais o seu pai. O mestre matou o seu pai quando tomou o corpo dele. Que nessa tentativa de reviver foi ele... Foi o Father's Day aqui de novo já. Pois é, vai que nessa tentativa de reviver ele, a gente dá mais vidas pro mestre. Aí já era, Pois né? é, e enfim, aí ele ajudou o De novo, né? Falando sobre os perigos de trazer de volta à vida alguém que já foi, que já era um ponto fixo e que as coisas já rolaram. E o perigo de brincar com a imortalidade, porque a gente sabe que o doutor não é imortal. Os Senhores do Tempo não são imortais. Quem é imortal na sociedade do Senhor do Tempo, geralmente fica meio fudido. A gente tem o Ômega, inclusive ele fala, e se tentarem reviver o Ômega? Você lembra da merda que deu a última vez? Porque a gente sabe que o Ômega tentou roubar o corpo do Quinto Doutor. E aí, a gente tem episódio em cima disso. Dá problema. Pois é, e aí a gente sabe também que, por exemplo, o Rassilon é imortal, mas o Rassilon é louco. Ele ele é maluco. Ele oscila entre é legal, um filho da puta... Ele tem problema, ele. Pois é. Esse cara não é muito confiável. Não, e a gente tem outros também. Tem ali o caso do Morbius, cara, que era um senhor do tempo que buscava imortalidade, e ele acabou fazendo um corpo maluco, cheio de pedaços de outras raças. Então, pra você ver como essa busca pela vida eterna não dá muito certo. Pois é, você tem que saber. Tudo tem um fim. Tudo tem um tudo limite. Tem seu tempo e tudo tem um fim, como diria Sarah Jane. Não, e tudo tem limite. E é muito legal essa palavra limite, porque... Aí, qual o lance? O doutor ajuda o Orfilco, ele pega o núcleo lá, e o Orfilco, ele duplica o DNA ali. Ele usa a blueprint, né, a planta de regeneração do doutor, pra dobrar as regenerações dele. E aí ele regenera num outro corpo, num corpo de mulher. Feminino! Basicamente o que a gente vê é que assim, o doutor, ele ajuda a biologia do Orfilco a entender mais um ciclo de regeneração. Isso. A gente entende ali que aquela seria a última de todas as vidas do Orfilco. E o doutor ajuda ele a ganhar um ciclo novo, né? E aí ele regenera no corpo de mulher. E tem tudo a ver, né? Ele fala assim, obrigado, você me ajudou a ter mais vida. E com essa vida nova eu vou poder ajudar mais pessoas. Um dia eu vou te retribuir. Ou seja, agora a gente sabe... Olha as pontas se unindo. Agora a gente sabe quem foi que deu um ciclo novo pro doutor. Lá quando a Clara ela faz o pleito, né? Por favor,
dá mais um ciclo, dá mais vida pra ele, porque ele vai ajudar muita gente. E a gente sempre se questiona, pô, mas será que a sociedade de Gallifrey ia mandar? Só tem uns caras que... Será que o Rassilon ia liberar isso aí? O Rassilon é mó escroto. Não, tipo, o mestre nem tem como fazer quem isso. ali ia querer dar um pacote novo, né, de 12 créditos pra ele? E aí a gente descobre quem? O Filco. O Ofilco. A Ofilca. A Ofilco. A Ofilca. Pois é, porque aí, inclusive, a Anissa se questiona, nossa, eu não sabia que os Senhores do Tempo podiam regenerar num corpo de gênero oposto. E aí o doutor fala, gênero é uma coisa muito fluida em Gallifrey. Porque a gente pode... Eu amei essa fala. Também é muito bacana. Maravilhoso. E é isso que a Jory anda falando em todas as entrevistas. E é isso, sabe? Tipo, nossa, é maravilhoso. Sim. Tanto que quando o Ofilco regenera... Pra Ofilco? Em Ofilca, não existe nenhum problema. Não existe julgamento da parte do doutor. Pra ele é normal. Pois é. Não, ele já viu isso acontecer, E sabe o que é muito gente? bacana ser numa história do Quinto Doutor isso? Porque teve todo esse questionamento de... Quando o Tom Baker falou que ia sair, ficou aquela, quem será que vai pegar agora? Será que vai ser uma mulher? Podia ser uma mulher. Podia ser uma mulher. E foi o Quinto Doutor. Então, assim... Foi a primeira vez que foi levantada a hipótese de ser uma mulher. Eu acredito que já sempre teve esse questionamento. Fatos, né? Desde que virou o Troughton, quando tá pra vir o próximo, deve ter acontecido o questionamento, assim. Mas eu acho que documentado, justamente foi na época que a gente veio pro Quinto Doutor, né? Olha, eu não adorei a história. escondo de ninguém que eu amo Gallifrey. A gente tem, né, das eras do quarto e quinto, bastante história em Gallifrey. No sexto também. Então, assim, é muito gostoso. É muito gostoso ter uma história ambientada lá. Sim. E ver uma nova Senhora do Tempo, um novo Senhor do Tempo pro cânone da série, que é muito legal. Eu quero ver mais do Dalfilco, cara. Pô, eu achei, assim, fantástico mesmo. A história tá muito bem escritinha. Eu amei essa história. O gancho dessa pra próxima do Sexto Doutor eu achei muito legal, porque ele, né, a palavra que se torna é o limite da regeneração. Ela fala regeneração, é uma coisa que vem na hora certa, né? Em inglês é not a moment too soon, né? Que é justamente o que o Sexto Doutor fala, né, cara? O Sexto Doutor costuma falar, né? Uma das catchphrases. Não, quando ele regenera, né? Assim que ele levanta da regeneração já com o corpo do Sexto, ele fala, not a moment too soon, né? Que é exatamente a regenerei mesma na hora frase. que eu tinha que regenerar. Sim. Estamos então com Perry. Perry! Perry! Sim, a Companion americana aí, interpretada por Nicola Bryant. Maravilhosa essa aventura. É na tarde, né? Do sexto. Garrafa total, né? E eu gostei que essa arte, ela tá um pouco mais diferente. Tem uns toques meio de... Porque esse povo tem a ver com um lance binário, com raios, com tecnologia. E tinha muito esse papo de tecnologia nessa era, porque já tava nos anos 80. Sim. Então essa coisa de computadores, uau! Era mais sci-fi. O sci-fi tava mais ali, né? Tava mais hard e tem esse cheirinho. Tipo, eu lembro que quando eu assisto as histórias, por exemplo, da Mel, não é a Mel aqui. Mas, tipo, tem esse cheiro de computadores. Não, é porque a Mel, sabe? A Mel era menina gênio porque ela mexia com computadores. Ela tinha conhecimento marca do muito futuro. Não, eu achei muito maneiro, assim, na verdade, isso que você tá falando, eu senti mais como a forma com que ele analisa as coisas. Porque, assim, a gente vê que ele tá dando aí refúgio, né, abrigo pra essa raça que tá sendo perseguida por uma outra raça. Isso. E ele não tá conseguindo de jeito nenhum matar qual é o problema. Por que cacete essa raça tá em cima da outra? Enfim, e aí ele começa a investigar, e assim, a investigação do Sexto Doutor é ele falando em voz alta as coisas até ele se ligar. Né? Fazendo brainstorm ali. Né? É um grande brainstorm, assim, porque o Sexto Doutor ele não tem muito de diálogo, né? Você vê que ele já passou por um julgamento. Aí nessa altura do campeonato ainda não, mas ele vai passar por um julgamento. Ele era muito assim, ele saía das situações na lábia, né? Falando. Cerebral, né? Ele era um cara mental mesmo. Ele era o cara cheio. Ele de todos é o mais cheio de si, né, cara? Sim, com certeza. Eu adoro isso no Sexto Doutor, mas enfim. Aí a gente vê que basicamente é o seguinte, tem essa raça que tá atacando a Tardes, e ela é uma raça que, diferente da gente que é baseada em carbono, e né, os Senhores do Tempo também são baseados em carbono, os galifreanos, porque são muito parecidos com a gente. Humanoides, né? E essa raça aí, meio insectoide que ele tá dando abrigo, também é. Só que a que tá perseguindo essa raça não é baseada em carbono, é baseada em alumínio, né? E ele fala, é uma das poucas raças que eu sequer conheci que é baseada em alumínio, isso é muito interessante. É raro, né? E aí a gente tem uma brincadeirinha, né? Porque ele fala, based on aluminium. Aí a Perry fala alumínio. E o mina aluminum, né? Porque a gente sabe que tem
nos Estados Unidos fala aluminum. Isso, a Perry e no Reino Unido fala aluminium. Americana, exatamente. O que é A engraçado. atriz não é coitada. Pois é, isso é engraçado porque a Nicola Bryant, ela já falou em entrevista que era horrível ficar fazendo sotaque americano o Fazer tempo sotaque todo. americano pro inglês deve ser o fim, né, Pois é, não. coitada? E eu acho engraçado eles terem, né, brincado com isso na história também, né? Porque cara? tem a ver com o personagem, né? A Perry é assim, tipo, Pois é. foi legal eles E terem aí, incorporado. basicamente, né, esse lance que eu até estava falando do binário, é que a Perry, ela fala uma palavra que faz o doutor lembrar disso, e ele fala, então é só eu substituir, eu vou usar a tardes aqui para soltar uma energia que faz com que esses bichos achem que é isso que eles querem. E eles se alimentam disso e param de atacar os caras. Pois é. E é aí, muito legal. E a raça fala, nossa, você salvou a adorei. gente. Ele falou, relaxa, eu passo a receita pra vocês. Maravilhoso. E é isso, né? Tipo, eu tô aqui pra salvar mesmo. Por onde eu passo, eu ajudo. O que é muito legal, porque E ela assim... fala isso no trailer lá, né? Num dos eu não me trailers. nego. Eu nunca me nego a ajudar. Tipo, mas uma coisa que eu tá acho muito perpassando bacana, as coisas que ela acredita já. Sim, Que é que pouquinho, a gente viu pouquinho, mas é isso, sabe? geralmente quem não conhece muito o Sexto Doutor acha que ele é um doutor meio cuzão. Provavelmente falou, ele é muito cheio Ele de não si. tem uma boa fama. Mas não, assim, nem boa fama, acho assim. Quem vê o Sexto Doutor não consegue não gostar dele. Só que Sim. quando a pessoa tá entrando agora, se ela só vê o por cima, ela vai ver algum review de alguém falando que ele não é tão legal e vai achar que ele é o triste. pior de todos. É Não é o injusto. caso, ele é um dos melhores. Sim. E o grande lance é que, assim, você vê que ele é cheio de si, ele é prepotente do jeito dele, mas quando a raça chega e fala, nossa, você tem essa eterna gratidão, um dia a gente vai te retribuir. Aí ele fala, não, o que você tá falando é nonsense. Eu não quero Relaxa. saber. Eu quero arrumar um lugar pra vocês ficarem em paz, um lugar que seja nearly indestructible, né? Tipo, praticamente indestrutível. O nome O meu da paga- HQ é Virtually Indestructible. Virtualmente indestrutível, né? Da HQ não, da Da história. história do Sexto. Então, e aí ele fala assim, o meu pagamento é saber que vocês estão em paz no planeta de vocês. Você não tem que me dar nada em troca. Não é maravilhoso? O que eu faço de bom grado. Cara, Muito isso é muito fofo. legal. É muito maneiro. E contradiz, né? Essa fama que ele tem Pois é. dele ser muito cheio de si e, de repente, sei lá, egoísta demais. Ser arrogante, né? Não é. Arrogante Eu demais. acho que assim, ele é um pouquinho, mas é uma todo quantidade doutor segura. Mas é uma quantidade segura. Mas todo doutor é. Ele é um pouquinho a mais, mas assim, é o que eu sempre falo do seu doutor. O tanto que ele tem de ser cheio de si, de ser pomposão e tal, ele é doce. Ele é um cara assim que ele, com o tempo, ele se descobriu um dos doutores mais amáveis, cara. E eu acho que o primeiro doutor também passa por isso. Eu acho que tem o 12 passa por isso. É engraçado porque O assim, a 9 gente tem passa por o isso. 6 e o 7, e o pessoal sempre fala, o 6, ele é ruinzão, ele é sombrio, Mauzão, e o sétimo... maltrata a companion. E o sétimo, ele é bobão. Na verdade, é o contrário, Nossa, bobão no não. sentido de mole, né? É. O sexto doutor, ele externa pro próximo, né, pras pessoas que estão em volta dele, que ele tá acima, ele não se abala e tal, mas ele é super coração mole, ele é mantegão. Ele é bem O coração sétimo, mole. ele tem essa capa de eu sou um palhaço, eu uso, olha só, eu uso um colete Tô de sempre interrogação, sorridente. eu uso um chapéuzinho, eu tenho um chapéu com uma interrogação, olha pra mim, ele distrai o cara e na verdade ele tá usando tudo como um grande campo de xadrez, né, cara? Sim, ele é muito estratégico. Ele é o mestre da estratégia, tipo, ele é muito mais Sou sombrio do mestre? que o sexto. Não, doutor. Não, ele é o senhor da estratégia, né, Por cara? que estamos fazendo esse pan entre mestre e doutor? Porque eu já tô puxando gancho aqui, Sim, então olha vai, só que puxa legal. aí, bora ver. Chegamos então em Crossing the Rubicon. Temos sétimo doutor ou Septimus Doctus. E é esse, aquela... com uma armadura Eu ouvi melhor de Companion? Império Eu ouvi, Romano. né? Cara, que maravilha. E aí ele fala, Quer né? fazer esse cosplay? Sim ou sim? Nossa, com certeza, Com cara. certeza. E é bom que eu atualizo o meu do 7, porque esse já é o 7 com o paletó marrom, né, cara? Muito legal, cara. Isso é bacana também, porque, de novo, a gente consegue saber em qual temporada se passa isso pela roupa dele, né, Sim, cara? sim. Porque a gente sabe que a primeira temporada do Sétimo Doutor, ele usa um paletó creme, né? Que inclusive é o que eu uso no meu cosplay. E da Isso. segunda pra frente, que é essa segunda fase do Sétimo Doutor, ele já tá com o paletó marrom escuro. Ou seja, isso já é a fase já nesse pedaço, né? Exato. E eu disse que personalidades históricas iam voltar a aparecer. Sim. Estamos então com Júlio César. Que Império nunca chegou a Romano. ser imperador, né? Pois Ele fala isso pra ele. é. Quer falar imperador? Ele, não, na verdade ele nunca chegou a ser imperador direito. Muito legal, né? E aí ele fala, ó, isso que ele tá fazendo, ele vai cruzar o Rubicon, né? E isso é um ponto fixo, isso tem que acontecer. A gente não pode tem como. a gente não pode desfazer isso, a gente É. não pode atrapalhar esses acontecimentos. Aí ela fala, tá bom, então por que cacete a gente tá aqui? A gente não pode mexer. O problema é que eu tava dando uma olhada num livro de história e eu vi que ele teve um conselheiro que ele nunca teve antes. Ah então lá. é bom a gente dar uma olhada nisso aqui.
E aí é muito maneiro, porque quando ele chega, vai falar ali com os guardas, os centuriões, ele se apresenta, como a Thaís já tinha falado, como... Septimus Doctus. Que é o jeito mais romano de se falar, né? Maravilhoso. Depois ele fala, eu sou o Septimus Doctus, eu quero falar com o general. E ele fala, mas quem é você? Ele, não, eu tenho carta branca. E aí a gente vê que alguém chega assim e fala, não, pode deixar ele entrar, pode que ele liberar. é um grande amigo meu. Só que eu só acho estranho ele tá usando esse nome Septimus Doctus, porque eu pensei que ele usa Theta Sigma. E aí, como Pode crer. nessa hora você tá vendo a pessoa de costa. Aí você já matou. Não, só que Na fala. quando ele fala Theta Sigma, eu não matei não. Eu falei, ué, Sério? será que o César, em algum momento, o Júlio César sabia que ele era o Theta Sigma? E aí a gente vê de frente que é o mestre. É lógico. E ele fala, na hora ele fala assim, deixa a gente, vai embora. Aí o centurião, ok, Dominus. E aí é muito maneiro, né? Porque a gente sabe isso, em áudio tem direto, né? O mestre, ele usa, na série também, ele usa vários nomes, né? No lugar de mestre. Então ele usa Magister. Ele é o mestre dos disfarces, então ele sempre tá mas usando só que outros sempre nomes. que ele usa os nomes, é assim, são nomes que em alguma outra língua quer dizer mestre. Exato. Assim. Inclusive tem uma história do Sexto Doutor que ele mata que o mestre tá por trás, porque o nome da agência é tipo Dominus Incorporated. Meu um negócio assim. Deus, E como ele, assim? o arco, né, o áudio inteiro é ele falando, o mestre tá por trás disso. Aí a companheira, mas não tem, você tá paranoico. Ele, não, mas tem Dominus aqui. Eu tenho certeza. Aí o que basicamente o doutor faz, ele pede pra esse ficar do lado de fora, né, pra tomar conta. Sim. E ele entra pra trocar uma ideia com o mestre. Ele fala, primeiro ele pergunta, você tá usando Dominus? Por que você não tá usando Magister aí? Aí ele, cansei desse nome, tá velho, eu tô a fim de usar uma coisa nova. Tô querendo mudar. E aí eles questionam, ele fala assim, ele vê que o César tá jogado, o Júlio César. César sempre fala que não é o nome dele, né? César é o chefe, é o Kaiser, é o imperador, o rei. Isso. Pois é, ele vê o Júlio ali caído, ali, morto, e ele fala, ele tá morto, o que você fez? Ele, eu envenenei ele. Aí o doutor pergunta, nossa, mas você tem uma tarde, você pode viajar pra quando você quiser, onde você quiser, ser quem você quiser, e você sempre escolhe seu vilão. E eu achei a fala que o mestre tem nessa hora muito maneira, que ele fala assim, pra que eu vou mexer... basicamente em português é assim, pra que mexer em time que tá ganhando? Só que em inglês ele fala, pra que mudar o papel se o typecasting é tão bom? Meu, maravilhoso. Eu sou um vilão. Pra que eu vou tentar ser outra coisa se não um vilão? É o que eu faço bem. Pra que eu vou tentar? Eu sou bom em ser ruim. Pra que eu vou mudar isso, né, cara? E isso vai ser... A relação do mestre e do doutor é sempre isso, né? O doutor é sempre assim, pô, mano, você tem tanto potencial. Pra que você gasta com isso, É né? sempre esse questionamento, tipo, mas você tem potencial. E ele fala, mas eu não quero fazer o que você faz, doutor. Eu quero fazer as minhas coisas. E aí é muito maneiro que ele mostra que realmente ele é um vilãozão. Porque o doutor, ele meio que persuade o Dominus, né, o mestre, a contar o plano dele, o que é o típico de um vilão, né? Contar o plano a ele. Sim. Aí ele, não, doutor, agora você não tem noção do que eu tenho nas mãos. Eu vou governar todos esses centuriões e eu vou me tornar o César e o mundo vai estar nas minhas mãos porque eu vou controlar, eu vou fazer o império ser realmente igual a todos os impérios. E aí, na hora, o César levanta, né? Acorda. E fala, você me traiu, seu filho da puta. Aí ele, mas como assim? Eu não te matei? E isso é uma coisa muito Curse of Death, né? Muito! Eu antecipei o que aí você vai fazer. Eu falo, eu vou... É porque eu avisei pra ele não tomar o veneno que você deu. Aí o mestre, mas como? Você acabou de chegar. Ele, amanhã eu vou lá e aviso. Por que é o lance? Ele pode muito bem amanhã ir pro passado dessa situação do César. Isso. E falar, seguinte, vai chegar um cara que chama Dominus, vai te oferecer um veneno. Não bebe toma. essa merda, beleza? Beleza. Eu antecipei o que você vai fazer. Eu antecipei o que você ia fazer e fui lá e avisei o César. Muito bom. E aí na hora o doutor fala assim, Ace, Opa! Tá querendo ir embora, filha da puta? Com a faca assim. Já sim. E aí eles prendem o mestre, né? O mestre, não, piedade, doutor, eu sou seu amigo, me ajuda. Eu sou seu amigo. E eu, César, nossa, Sétimos, obrigado. E a gente descobre que, na verdade, o conselheiro que o Sétimo leu no livro era ele próprio, não era o Dominus. Isso, exatamente. É muito maneiro. E aí muito ele fala, bonitinho. Vambora, isso. É uma boa história também essa. É muito maneira. Eu gostei, é uma das melhores essa também. Essa do quinto empatou pra mim, assim, sim, das melhores. Tem outras aí que também são bem legais. Mas é muito maneiro, porque ele fala assim, vamos, Ace, que a gente tem muita coisa pra fazer, inclusive, dá um recado pra alguém, né? A gente tem que cuidar desse negocinho também. Que é um artifício que fica parecido com a do quarto doutor, né? Que ele fala, da festa. Isso, fica parecido. Só que é muito mais legal essa, porque ele viu acontecer e aí a solução já estava aplicada, porque ele já
o futuro dele já foi pro passado do César. Cara, é muito legal. maneiro isso. E é uma história com o mestre. Não, e é muito uma história bacana. com personalidade histórica também, é muito legal. E é muito bacana você ver que é uma história curtinha e nessas pagininhas ela consegue fazer um uso muito bom de viagem no tempo, né, cara? Oh, com certeza. E mostra esse jeito de manipular o jogo que o Sétimo tem, né? De ser o grande campeão de xadrez galáctico, né, Isso, cara? exatamente. Pois Muito bem, vamos então pra The Time Ball. Sim. Com Oitavo Doutor. Oitavo Doutor. Oitavo Doutor com aquela Companion. Aquela. Maravilhosa, que linda. confunde muito, porque o nome é Josie. Josie Day, e não Isso. Jodie. É Mas confunde bastante. a moça do cabelo colorido. Do cabelo multicolorido, né, cara? Que foi apresentada aí pra gente na Titan. Sim, na ela própria é HQ uma da Titan. companion exclusiva aí da Titan Comics por hora. Ela ainda não apareceu em nenhum áudio, né, cara? Não, nem em TV, Nem na TV, nem em livro, nem nada. Sim. Ela é a Josie, né? Sim, ela tá. E- A gente inclusive tem review dessa minissérie do Oitavo Doutor, é muito bacana. Se você não ouviu ainda, vale a pena ouvir e vale a pena ler também essa minissérie, que é muito boa. bacana. E o lance é que o Doutor e a Josie se deparam com aquela raça, né, das pessoas gato. E é uma das raças de pessoa gato. Porque tem Dr. Who tem um negócio com pessoa gato, né, cara? Eu não sei se é a mesma lá da época do décimo, eu fiquei na dúvida se Dr. era. Who tem uma coisa com pessoa gato. A gente tem lá no Sétimo Tem Doutor... no Survival. No Sétimo Doutor tem aquela raça tigre, pantera, parece Lion Man, né? A raça Lion Man, que é Dan Shimaru, 21 anos. Sim. E tem essa raça dos povo gato ali de Nova York. E Gridlock, né? Que é o povo gato do É o Décimo povo Doutor. gato do 10º Esse eu Doutor. achei meio diferente. Eles não É são... um pouco diferente mesmo. Eles parecem mais linces do que tigres ou onças. Eu acho que sim. Enfim, tem um exemplar dessa espécie. Exemplar não, né? Um espécime. Um espécime que tá preso, né? Alguém prendeu A gente vê que tem esse, pra explorar esse mesmo, capitão, tipo... né? Ele é um militar, né? Ele parece um capitão de navio, né? E ele fala assim, Por ser exótico, parece que ele prendeu ali. Ele fala assim, eu cacei esse bicho na África. Aí o doutor fala, não é bicho. Não é bicho. Ele é Isso. tão pessoa quanto você. Ele é tão humanoide quanto você. Só porque ele é diferente e você viu na África, você tentou pegar pra estudar e dissecar. Não tá certo isso. Pra colecionar, ou sei lá, quais são as suas intenções. E essa história se passa toda num barco, né? Se passa num barco. Eventualmente eles chegam em Londres. E... eu entendi que eu imagino que eles estão no Tamisa, né? É o Tamisa ali. Eles estão no barco, eles chegam no Tamisa. E parte da ação se passa ali no Greenwich Royal Naval College, que é bem ali em Londres mesmo. Sim, que é onde tem É um a lugar que bolona existe. de Greenwich. Sim, e existe mesmo esse lugar. Já foi hospital antigamente. Já foi prisão? Foi uma porrada Não, de já coisa, foi residência da família Tudor. Esse lugar é muito antigo mesmo. E tem um relógio. Que é o relógio mais preciso de todos, né? É muito bacana. Greenwich. Exato. Você aprende na escola. Horário. Uma coisa que eu acho É o bacana, horário zero do mundo. Sim. Uma coisa que eu acho muito bacana é que o Oitavo Doutor no filme, né? Que é a primeira história dele, tem um lance de um relógio mega preciso, lembra? O relógio de lítio que vai fazer a contagem a ano contagem regressiva 2000 e tudo. do ano 2000, que é o futuro, é o milênio, que na verdade não era milênio, porque só virava em 2001, mas enfim. Detalhes. Qual é o grande lance? E nessa história tem, né, cara? Tem a coisa do relógio. De novo, ecoa, da né? precisão do relógio. Porque o que ele fala é o seguinte, essa raça, ele tá aqui por acidente, né? E a gente precisa de um jeito de teleportar ele. Só que a janela que a gente tem é muito, muito, muito precisa. Tem que ser ali específica ali, E aí ele pega... E isso é muito Oitavo Doutor, né? Porque ele é um cara... Ele vê a beleza no mundo. Ele é o bom vivan, né, de tudo, né? E aí ele tá... vai, Josie, pega um astrolábio. Vamos ver pelo astrolábio. Aí ele senta no mastro ali da frente do barco. É uma coisa bem de navegação, de capitão pois mesmo. E olha pra cima, não consegue. Aí ele fala, não... Muito entusiasmado. Muito tentando ver o lado bom de tudo, né? Sim. E ele fala assim, beleza, ali tá a solução. Me ajuda. Fala exatamente quando a bola cair, porque essa é a hora que eu vou soltar o raio e a gente vai conseguir teleportar esse bicho. E ela, fica de olho, Josie. Aí ela, pera, agora! Tem que ser... E ele consegue. Exatamente, eles conseguem. É a janela exata, se ele errasse já eles era. conseguem, direitinho. E o cara fica super puto, né? O capitão, o que você fez? Aí o que eu fiz? Eu fiz o que é certo. Eu fiz o que é certo, eu vi o que é belo e não sei o que. Ele dá aquele discurso do Oitavo Doutor, é muito legal, cara. Eu gostei muito. A Josie é uma companhia maravilhosa, muito fofinha. Parece uma obra de arte essa companion.
Ops. Olha lá! Quem já leu, entendeu. Quem leu, entendeu. Quem leu, entendeu. Se não entendeu, vai ler que você vai entender. Exatamente. Pois bem. E eu gostei muito da arte também dessa HQ, que eu acho que também... É o mesmo ilustrador da HQ do 8º. Que é Yolanda Zanfardino. Sim. Eu achei lindo. Se eu não lindo. me engano, eu posso enganar, mas eu acho que é quem faz as artes internas da HQ dele, sim. Eu acho que é, porque o traço É da muito Josie parecido. tá bem igualzinho. É, e é é. um traço muito... É levinho, né? É fininho, sabe? Parece Quando e o cabelo traço dela é bem parece aquarelado, né? fininho, sim. Sabe? Quando o traço é fininho, não é delicado, grossão. é delicado. Tipo, super-herói às vezes é bem grossão. Esse é bem fino, fica bonito, fica bem leve. feito, Fica é. leve. Também passamos aí para a história do Doutor da Guerra. Sim. The Whole Thing is Bananas! Cara, é uma história que eu nunca ia imaginar Eu com ele, né? traduziria livremente como: essa coisa toda tá maluca. Só que a gente ia perder a piada da banana, ia perder né? a banana. A gente perdeu a banana. Ia perder a banana. Porque verdade. qual é o grande lance? Aí, né, tem todo... Quando entra o guerreiro, né, ela fala, essa foi a hora que você negou que você era você mesmo. Inclusive, tem menção ao Night of the Doctor, né? Que ela fala assim, esse doutor, ainda falando do 8º, ele viu que era bonito e tal, mas teve uma hora que ele teve que mudar, ele teve que se adequar ao ambiente que ele tava, né? E veio a Grande Guerra. E ela né? fala, como você tinha que ser? Você tinha que ser gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher? Não, que é a você referência que é ao justamente Night o que of a the Rima Doctor. fala, né? É lindo, E ela fala, não, maravilhoso. você precisava ser um guerreiro, você precisava estar na frente, Nossa, né? gente. A última, Muito a bonitinho. guerra que encerrou as guerras, entre os Daleks e os Senhores do Tempo, isso aqui, cara, é muito maneiro. Muito legal. A gente aparentemente está próximo do fim da Guerra do Ela Tempo. fala que são os últimos meses, né? da Guerra do porque Tempo. tanto Se é que que já você é- consegue medir em tempo a Guerra do Tempo, né? É uma Guerra do Tempo, mas já o John Hurt já envelhecido, né? porque- Não é como no Night of the Doctor que ele tá jovem. Quando ele regenera, quando o Paul McGann regenera o John Hurt, a gente vê que é o John Hurt Alien. Jovem. É o John Hurt em Alien, novinho. Isso. É o John Hurt em 1984. O John Hurt envelhece na guerra, o Doutor da Guerra envelhece durante a Guerra do Tempo e a gente tá vendo o finalzinho dela. Pra você ter uma noção como a São guerra, próximos como a dos guerra durou eventos, muito tempo, né? Tanto do Dia do Doutor Quanto do como do Engines Engines of War. Sim. E eu fiquei me perguntando, primeiro, se ele ia aparecer. Sim. Então, porque como ele não tava E na segundo, capa... quem seria Companion? Porque qual o Porque ele grande... não tem Companion. Não, a gente sabe que ele tem, né? Só que... Teve uma ali no teve uma livro, ali, rapidinho. Morreu. Mas, enfim. Aí no especial era só um momentinho, não era uma pessoa de verdade. Inclusive, né, a gente também já tem revisado, né, o Engines of War, que é esse livro maravilhoso Isso, do incrível, Guerreiro. incrível. Ele teve também companions ali em áudio, mas é aquele lance. A sina dele é que ele sempre vai terminar sozinho. Porque ele sempre ele tá morre. na guerra. Não, e porque ele tá no ambiente de guerra. Exato. Né? Você não consegue nutrir amizade num campo de guerra, entendeu? E é óbvio A guerra que tem sendo baixas. guerra, sim, sendo guerra, vai ter Dalek. Por muito tempo, a guerra, a Companion que ele teve mais tempo era uma Senhora do Tempo que tava querendo foder ele, né? cara? Pois é. Não, e é muito legal a gente ter Dalek agora, porque até então não apareceu Dalek. E o Dalek é um sim. dos maiores vilões de Doctor Who. Pois é, e aí a gente tem ali o Doutor da Guerra chegando num lugar que parece, curiosamente, não tá em guerra, né? Ele tá de boa. Tá tranquilo. E ele entra num bar, no estilo Star Wars Cantina, né? Nossa, Super Star Wars Cantina. E aí, eu tô procurando o Dory, o Mondavara. Aí o cara... Eu achei legal. Ele é meu empregado, né? Então Você vê eles que vão trazer um personagem lá da frente pra interagir com o doutor lá de trás. Sim, É legal. E é muito bacana porque, assim, o Dorian, a gente sempre vê, ele é meio que o chefão da parada. E dessa vez não é ainda, né? É muito bacana ainda no comecinho, né? A gente não sabe exatamente em que ponto do Dorian é isso, né? A gente sabe que, por conta da narrativa ter falado que isso são os últimos meses da guerra, então a gente sabe que a gente tá perto de Day of the Doctor, né? Isso. Mas eu não sei em qual altura disso pro Dorian, Não né? faço ideia também, mas é muito legal ter um personagem da TV aqui também. Sim. Que, assim... E o Dorian tem uma importância na série, Pois né, cara? ele apareceu bastante, o pessoal se afeiçoou a ele. Eu gostei da eu achei aparição ele maneiro, dele, eu acho achei que legal. foi bacana. Ele não age exatamente como companion, né? Ele age como catalisador da história. Ele age como um cara que queria estar fazendo ququalquer coisa menos ajudando o doutor, né? Na verdade, ajudando mas- esse cara que ele nem sabe quem é. Pois é, Porque ele o não cara conhece ele ainda, exato. Ele fala assim, mas quem é você? A Aruto fala, alguém que precisa da sua ajuda, porque você tá vendo aquelas bolas aí, aqueles domos? Aquilo ali é coisa de Dalek, e se essa porra vai crescer, vai explodir... Vai dar problema. Vai dar problema pra você, vai morrer todo mundo, e eu preciso dar um jeito de acabar com isso. E você vai me ajudar a invadir e destruir esse lugar. Tipo, basicamente, ele vai anarquizar o lugar. Mas né? é o que ele fazia mesmo. É o que ele faz. Então, mas... E o Doutor da Guerra mais ainda. Mais ainda. Só que é muito bacana porque assim, o Doutor da Guerra
a gente vê no David the Doctor que ele picha a parede com uma arma. Você vê que, por exemplo, ele aponta uma arma pro Dorian nessa. Ele não tem as limitações, né? A moral do que ele tem como doutor, ele abre mão, assim como o nome, né? Isso, ele é um guerreiro. Pois é, só que o grande lance é que ele tenta um desfecho pra isso, né? É o que ele fala assim, eu vou ter que desativar aquela fábrica, aquele galpão de Dalek. Mas se eu posso fazer isso de um jeito que não machuque ninguém, e aí eu vou criar o meu parênteses aqui, e seja de um jeito engraçado pra eu poder lembrar depois, eu vou fazer. Porque ele fala assim, e é uma explicação... Tem um quê de senso de humor Não, também, tem, a gente vê em David the Doctor que tem, a gente sim, vê em Indies of War que tem. Sim. Mas qual é o grande lance? Tipo, é uma explicação completamente maluca, completamente bananas. Não, porque ele chega assim e fala, eu vou... cara, vou anarquizar. Não faz sentido nenhum. Ele fala assim, eu vou usar a umidade desse lugar e vou crescer um monte de palmeira aqui, pra dar bananeira. Cara... Eu vou fazer um bem, que maluquice, cara. O efeito colateral dessa porra toda vai ser algo bom. Criar um environment novo, né, cara? Sei lá, tipo, esse é o melhor bem que eu consigo fazer dentro dessa situação maluca cara, é muito e de estranho. guerra ainda também, Sim. né? Então ele tem que levar isso em consideração. Eu gostei dessa basicamente história. o que ele faz, ele... E aparecem os Daleks, tem aqueles balãozinhos aquela letra que os Daleks usam, Sim, né? Pra a letra de Dalek, Eu né? gosto. Na verdade esse é um dos momentos... Aqui não aparece Dalek mesmo, Você falou né? momento? Não, pois é. Aqui os Daleks não aparecem mesmo, né? A gente sabe que os Daleks estão ali porque é a guerra e eles estão pra chegar ali e o doutor ele impede, né? Porque basicamente o que ele faz, ele cresce uma floresta tropical no lugar inteiro. Tipo, ele faz ficar um lugar legal, cheio de banana, aí ele dá pro Dorian, ele fala, ali o que eu vou fazer? Ele fala, sei lá, vai virar dono de um bar, vai ler um livro, vai tomar daiquiri de banana. Bananas are good. Né? Ele faz referência a 2 doutores aí, né? Porque o Bananas are good é do nono doutor, e o daiquiri de banana é do 10º doutor, né? A gente vê em Girl in the Fireplace que ele fala, eu acho que eu criei o daiquiri de banana antes da hora, né, cara? Pois é. Muito bom. E aí qual é o grande lance, né? Ele impede que os Daleks cresçam ali. A gente vai ver Dalek mais pra frente com o 12º doutor, daqui a pouquinho. Isso, vai aparecer já. Mas antes, vamos pra história do nono doutor, que chama Return of the Voltee. O retorno dos Voltee. Né? Que é muito maneiro também. Rose e Jack Harkness. Sim, então, de novo, sabemos exatamente onde isso se passa. Pra gente mais ainda, né? Porque também temos review da mini do nono doutor, que, né, inclusive a gente sabe que o nono doutor tem uma importância grande pro Brasil e Doctor Who, porque a série dele corrente, né, quem tá aí na frente das ilustrações é a nossa grande amiga Adriana Mello. Adriana Mello, maravilhosa. Muito bem, pois então bem. Temos uma história que eu chamaria de Samurais meets Aliens. Pois é. Não, só voltando ao lance da janela, onde exatamente está se passando, a gente sabe que isso, óbvio, é depois ali de Empty Child, né? Porque o Jack ele já entrou pra galera. Eles se conhecem só depois de Empty Child The Doctor Dances. Pois é, com certeza. E, mais especificamente, depois das histórias dele, do run dele. Né? A gente sabe que já passou a minissérie. Já. Isso aí é depois do ano 1 dele. Isso. Minimamente. Sim, né? Com certeza. Pois é, e basicamente eles estão no, sei lá, período alguma coisa, eu não lembro agora. Eu ia falar Tokugawa, mas pode não ser Tokugawa. São períodos do Japão, né? É que o som de Era Tokugawa é muito gostoso na minha cabeça. Eu gosto da Era Edo. Era Edo. Sabe assim, Era Edo. Pois é. É muito legal. Araqueto. Pois bem. Era Meiji, não sei. Tem uma era lá e ele fala... Esses são os samurais, né? É muito maneiro isso, porque dificilmente a gente vê o doutor fora dali do environment inglês, né, cara? Fora que assim, eu não lembro se a gente falou isso no podcast das personalidades históricas, mas as histórias do Japão são muito ricas e muito legais, e eu sinto falta. Eu não falei do Japão, mas eu falei do é terracota, mas é China. Mas a gente teve um e-mail do cara que falou sobre ele encontrar um escritor japonês, lembra? Não, ia ser muito foda. Do Doctor Who e Samurais. Sim. Meu, maravilhoso, desculpa. Shogun World. Nossa, caraca. Ops, spoiler de Westworld. Referências a Westworld. Mas enfim, qual o grande lance? Tem essa nave, né? A Rose até fala, já que eles são tão habilidosos, inteligentes, é bom de se livrar dessa nave aqui, né? Porque se deixar, em uma semana eles vão descobrir como fazer espadas a laser. E aí, na hora, o nome do doutor... Jorge Lucas, você é um gênio. Você é um gênio! Cara, é o doutor fazendo referência a Star Wars de novo. Porque na HQ do nono doutor,
eu não lembro em qual delas, agora da Titan, ele fala que a TARDIS, ela faz o Castle Run. Ou seja... Ele fala, inclusive ele fala, pelo que ele fala, ela faz a gente, Castle Run mais rápida que a Millennium Falcon. Ah, duvido. Não duvido. Ela viaja no tempo. Doctor versus Han Solo. Não. A TARDIS é mais rápida. Porque a TARDIS, ela Mas se... isso é óbvio. Ela A teletransporta. Falcon é uma banheira. E a TARDIS não é uma banheira. É uma banheirinha, A né? TARDIS é um calhambeque também, cara. Mas enfim. ela voa pelo Vortex, não é. Isso tá faz vendo? isso Se faz bem ela ser que mais tem rápida. o pulo do hiperespaço. Bom, Não, mas a TARDIS viaja no tempo. A Millennium nunca vai pois viajar no tempo. no tempo ganha. Já ganha tudo. Mas enfim, legal. Outra referência a Star Wars em HQs do nono. Isso é muito maneiro. Muito legal mesmo. Pois é, quando ele bate o olho na nave, ele sabe o que é, né? Que é justamente dessa raça que tá no título, né? Que é os Volt. Os Volt. E ele fala, é uma raça que é só de fêmeas. Inclusive, não era pra elas estarem aqui. Olha outra dica aí. De novo o lance da fêmea. Vai sendo referenciado, gente. E aí, tá acontecendo. Basicamente, dentro da nave tem 13 pods, né? De criogenia, né? Me lembrou muito Alien, de novo, né? Porque a gente tem ali o começo de Alien, todos eles estão hipersono. Eu gosto de história com criogenia, eu acho legal. E só a Ripley sai. E justamente isso, ele fala, são 13 cápsulas, a gente tem que dar um retirado daqui. E ele abre uma das cápsulas, que sai a líder delas. Isso. E aí, qual o grande lance? Como ela acabou de sair do hipersono, ela tá muito confusa. Tá meio e ela perturbada, fala, assim. eu vou sair daqui, eu vou não sei o quê, eu vou explodir tudo, porque eu vou decolar com a nave. Porque a nave tá caída ali, né? E pra ela sair, ela ia precisar, sei lá, ia soltar muita energia e acabar matando os samurais todos, fazer tudo. E o doutor, ele intercede, ele fala, não, calma, não precisa. Tipo, eu sei que você é uma raça guerreira, mas eu também sei que a sua raça, ela pensa. Ela não é ruim. Ela sabe medir consequência. Ela sabe refletir, né? Então assim, calma, não precisa. Vamos fazer uma ligação direta aqui com a TARDIS. Vamos dar um jeitinho aqui. Vamos pegar o jacaré, boquinha de jacaré, liga na bateria da TARDIS, eu ligo na tua nave e a gente vai. E tudo certo. E ela fala, tudo bem, ela concorda. Você vê que ele ajuda ela a se safar, o Everybody Lives do dia ali. Sim. Mas ele faz com que a raça guerreira abaixa um pouco a guarda. É maneiro isso. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Inclusive os Volt, eu achei o design foda. Eu gostei também, eu achei bem legal. Cara, eu gostei dessa história, assim, não é a melhor história. Ele ajudando... Mas eu fiquei muito empolgada com o lance dos samurais mesmo, assim, tipo... Ele ajudando a tirar uma nave espacial que tava presa no Japão feudal, é isso. Né, aquele bico ali rapidinho que eu fiz ali, eu ajudei ali o cara. O que tem de legal também é que assim, ele se apresenta pra ela, ele fala que é o doutor, a Rose se apresenta, aí o Jack, quando vai se apresentar, ele aponta a arma pra ela. Aí ele fala, oi, minha querida, eu sou o Jack. Aí ela, oi, meu querido, essa era a sua arma. E ela ela quebra a arma dele, né? É, bem isso. E aí no final ele, ela podia não ter quebrado minha arma, mas eu tenho uma arma de laser aqui em algum lugar. Tipo, igual a gente sabe que ele literalmente tira a arma do cu, né? Porque a gente sabe, a gente vai ter ali na, a gente, né, não sabe o que é exatamente isso, mas ali na frente a gente tem lá no finale, ele tá nu e ele tira uma arma. Da onde ele tirou? Só Deus Batman, sabe, na da onde verdade. você tirou esse escudo? Vamos deixar não isso pra seja lá. bobo Robin, né? Lógico, né? Pois bem. Muito bem, uma história leve, tranquila e maravilhosa, mas vamos agora pro 10º Doutor. Eu gostei do título. Sim, que de novo Nurse Who. Nurse Who é muita referência. É a piada, é a série fazendo piada. Exato. Então, mas é a franquia fazendo com que a parada depreciativa seja usada de uma forma boa. O feitiço vira contra o feiticeiro. Porque quando a Jodie foi anunciada, quase sai Josie, tá vendo como... Ah lá, é a Josie. Quando a Jodie foi anunciada pra doutora, teve toda essa piada, agora vai ser enfermeira Who, porque... porque a mulher não pode ser doutora. Como se... uma imbecilidade, né, cara? Imbecilidade. E é justamente onde a Dress, né, ela se dirige justamente a isso, essa história. Eu achei genial, porque o Dinnick, né, que é o roteirista da HQ, e talvez possa até ter um trabalho criativo entre os artistas também. Pô, vamos pegar esse gancho do Nurse Who e usar pro bem? Pois é. E é muito legal, porque é a história de uma enfermeira que depois se torna a primeira médica... Não é uma enfermeira, é a enfermeira. É a enfermeira, né, que se torna a primeira médica da Inglaterra. Pois é, ela foi a mais importante de todas até hoje, porque ela foi a primeira de todas. Ela foi a primeira ela que abriu o caminho, é o que o doutor fala, ela pavimentou. Ela pavimentou o caminho, estamos falando de Elizabeth Garrett Anderson. Pois é. É uma personalidade histórica também, com E certeza. É muito legal, de novo, como é a historinha, ela faz referência à época desse doutor, né?
Qual é a primeira história do 10º? Ele tá doente, ele não tá na história. São os companions que ajudam, ele só chega no final. A gente tem aí Gabby Gonzalez e Cindy Woo. Cindy Woo, que são os companions dele que a gente falou, da Titan. né? No começo. A princípio é só a Cindy, depois vem a melhor amiga... A princípio é só a Gabby, depois vem a melhor amiga dela, a Cindy, e vira companion também. Muito bonitinho. E é justamente isso que a gente vê, né? Que tem essa enfermeira, né? A Elizabeth, e ela é conhecida ali no hospital porque ela tem aspirações de se tornar médica, e isso é um absurdo. Olha que absurdo, ela quer ser médica. Até parece uma mulher. Até parece. Pois é, e a Cindy, ela pega ela quando tá saindo assim, Dona Elizabeth, ela, sai daqui, eu sei que você para de me perseguir. Eu já sei que não sei o que. Eu não posso ser médica. Ela, não, esse é o seu sonho? Me ajuda, porque o cara que você vai ajudar pode te ajudar. É isso. E eu lembro que no comecinho dessa história faz uma referência a Grace Holloway também. Porque essa coisa de ter que operar o doutor por ele ter dois médico. Corações. Porque assim, a narrativa, uma médica, né? O narrador da história fala assim, um médico... Você já andou com bons médicos, a Grace Holloway. Isso. O Dr. Sullivan, né? Que é ali no quarto doutor. Sim. O detalhe de se falar da Grace é muito legal pra mim. É muito maravilhoso. Porque a gente sabe que os direitos da Grace são meio nebulosos. Porque qual é o grande lance? Como o filme foi feito entre a Fox e a BBC, dificilmente você vê a Grace sendo falada. É guarda compartilhada. Por exemplo, em Night of the Doctor, o 8º Doutor fala todos os companions dele. Ele não fala da Grace. Pois é verdade. Entendeu? A gente tem áudio com uma porrada de companion da clássica. A gente não tem a Grace em áudio nenhum. A gente tem a atriz fazendo outra personagem e não fazendo a Grace. A Daphne Ashbrook. A Daphne Ashbrook. Então, assim, eu achei do caralho eles falarem o nome dela. Porque você vê que abre a possibilidade. Tipo, já falou da Grace. Ela Os direitos ali. dela estão aqui. Vai que ela entra numa história. Pô, ia ser maravilhoso. Porque a gente tem a Grace aparecendo ali na Doctor Who Magazine, nos quadrinhos de lá, mas já tem muito tempo isso, entendeu? Nossa, faz muito tempo. Estamos, então, aí com vários médicos envolvidos nessa história, porque eu fiquei lembrando muito do filme do 8º também. Porque a Grace não consegue operar o doutor e por isso ele regenera. Na verdade, ele toma o tiro, ele regenera, né, normalmente como ele sempre regenera. E Só ela não consegue. Como ela vai operar ele e usa anestesia, isso bagunça um pouco a regeneração dele. Ela demora mais. E a Elizabeth aqui, ela consegue. Ela ouve os dois corações dele e fala, tá, então 2 corações? Então peraí. E ela vai quebrando, né, o código. Na verdade, ela vê os 2 corações e na hora ela fala, nossa, ela vê não, né? Ela escuta. Ela ouve, E aí ela fala, nossa, que loucura, porque se vocês tivessem levado ele pro hospital, ele teria sido dissecado, ele ia virar um espécime, uma cobaia. Ainda bem que vocês me trouxeram aqui. Isso. E ela falando, vai lá, conta pra mim, o que aconteceu, os últimos passos dele. Aí ele fala, a gente tava... É legal ver a alinhação, né? Tipo, ela já tá fazendo o trabalho de médica dela. E aí a Gabi, né, que era quem tava tomando conta dele enquanto a Cindy ia pegar a doutora, que ainda não é doutora, ele fala assim, a gente tava investigando um artefato Sontara, que a história é muito comprida, um dia a gente te conta. Mas, basicamente, assim, ele foi lá e desativou a arma normalmente, como ele sempre faz, só que tinha uma armadilha. Quando ele desativou, soltou esse gás, ele inalou, pra gente não deu nada, mas pra ele deu. Aí ela fala, então peraí, 2 corações, gás, beleza, vamos ali na feirinha. E eles começam a comprar uma porrada de tralha. Umas frutas, uns vegetais, pra fazer um chá, uma infusão lá qualquer. E ele, quando inala, né, ele volta assim. Que é muito parecido com o que acontece justamente no Christmas Invasion, né? Que é o primeiro episódio dele. Exato. Nossa, que ele fica apagado e o vapor, né? O que ele fala, um descanso, um chazinho, resolveu tudo. Tá né? de boa, né? E aí o que ele fala, quando ele acorda, né? Ele fala, enquanto eu tava apagado, eu escutei algumas coisas de você falando. Que solução genial, você vai ser incrível. Inclusive, aí ele fala, você vai ser muito importante. Tá vendo esse lugar aqui? É aqui que você tem que ir. Conversa com esse pessoal. Ele que indica, ele que ela fala, direciona. Tá bom. E as meninas perguntam, mas qual é o lance? Tipo, quem que é ela, né? Ela é a primeira médica do Reino Unido? Aí ele fala, não é do Reino Unido, é da Inglaterra. Né? Porque isso é muito no passado. É da Grã-Bretanha. Né? Elas perguntam, é da Grã-Bretanha? Ele fala, não, é da Inglaterra. Mas sim, ela vai ser a primeira que vai se tornar uma médica e ela vai pavimentar esse caminho. Porque justamente... Ela foi também a cofundadora do primeiro hospital dirigido por mulheres, a primeira mulher a se graduar em medicina na França e a primeira mulher a ocupar um cargo de prefeita no Reino Unido. Pois é, porque a Elizabeth Garrett, ela era uma das sufragistas, né? Isso. Ela era uma das mulheres que lutava pelo direito da mulher. Ai, eu adorei essa história. Essa pra mim é uma das melhores também. Então, mas de novo... Lindo. Legal
ser essa personagem histórica num momento onde tá entrando uma doutora. Uma mulher. E tá tendo todo esse questionamento de, ela não pode ser doutora. Ela não tem capacidade. Ela não pode ser doutora. Como igual falavam pra Elizabeth na época dela. Você é mulher, você não pode ser doutora. E ela pode, e ela foi uma das melhores, entendeu? E ela pavimentou um caminho pra outras doutoras. Isso. Que é justamente o que a Jory tá fazendo. É lógico. E usar o Nurse Who pro bem. Né? Porque agora Nurse Who vai ser lembrado como aquela história sobre a Elizabeth. Então, mas e o título, ele bota assim, Nurse Who, interrogação, tipo, enfermeira quem? É doutora. É doutora. Não é enfermeira. Exato. Nossa, Sim. nossa. Nem muito consigo. maneiro. É maravilhoso, muito maneiro. bonito e é emocionante. Sim. Eu tô emocionada aqui, de verdade. Não, é que é legal mesmo. Bom, vamos lá. 11º doutor. Tá quase acabando, gente. Without a Paddle. Temos aí ele com a companhia dele do quadrinho também, né? A Alice. O Belfune. Mas aparece uma certa personagem aí também que o pessoal gosta. É uma certa Rio Melodia. Aquela melodia do lago. O som do Rio. Som do Rio. Pois é, que é mais uma história maluca em que a River... River aprontou e teve que chamar o doutor. Tipo assim, ela fugiu da prisão dela, como ela sempre faz, e foi lá tentar pegar um cajado de uma raça de homens-peixe. O objeto sagrado num planeta Hydro. Então, um planeta de água, né? Sim, o grande lance é que assim, o doutor, ele pleiteia, né, com a galera que assim, não, seguinte, eu vou levar ela à justiça. O que ela fez? Ela tentou roubar o nosso cetro sagrado e não sei o quê. Aí ele, tá bom. Aí ele vê e fala, seguinte, aí nas escrituras de vocês, tem falando sobre mim, eu ajudei o Macron, eu ajudei não sei o quê, e isso existe mesmo. Isso é um livro do 11º Doutor. Ai, que legal. Não lembro agora o nome, esqueci, mas é um livro em que é ele, Amy e Rory ajudando esse povo, né, ajudando eles com... Que bonitinho. Esse que ele falou, o Macron e o outro que eu não lembro também. Que fofo. É muito bacana, Muito bacana. Ele referencia uma história do passado dele, e aí os caras falam, tem uma lenda do Doctor. Eles falam meio errado. Doctor, Mas vai lá, já que você é o homem que resolve as coisas, pode resolver. E aí a gente descobre que, na verdade, ela não tava nem atrás do cetro, né? Ela tava atrás de um paninho. Não tem nada a ver, né? E aparece no céu, assim, o Hello Sweet, né? Tipo, aí o da 11, River, né? A 11, tipo, ai meu Deus, ela aprontou de novo, né? Tipo, você pichou a rocha mais antiga do planeta pra mandar mensagem, né? Porque o que ela bem a faz... cara dela. Ela botou a mensagem no céu, Hello Sweetie. E embaixo ela tem uma mensagem, tipo... sexual pra ele, quase, né? Que bizarro. É muito engraçado. Mas é muito River mesmo. Porque o que ela pega, né? Que ela fala assim, eu vou te levar pra você... pra ser punida, alguma coisa assim. Aí ela fala, que delícia, cara. E aí ele, não... Ela é muito naughty. E aí a Alice, gente, tá acontecendo? Ele, não tá acontecendo nada. Ela fica muito confusa, né? Tipo, a gente pode confiar nessa mulher? Ele pode sim. Aí ele, mas qual é desse lenço aí que você pegou? Ela, é um presente pro 13º aniversário de casamento. Isso. E ele fala, casamento com quem? Ela, spoilers. E você vê que ele fica com uma cara meio de puto, né? Tipo, que história é essa de casamento? Tá né? maluca? Muito bom. Muito aí maneiro. sempre, né, passando aí o 13º. E Sim. chegamos. Essa história é bem simplinha, cara. Não tem nada demais. É engraçadinha. Ela é uma história... Essa é só uma... É gostoso ver a River interagindo com o Olsen. Pois é mais uma história das maluquices da River. Maluquices da River. A River, como a Thaís bem falou, né? A River fez merda e o Once teve que resolver. Tem que resolver. Vamos então para a história do 12º Doutor, Harvest of the Daleks. A colheita dos Daleks. A colheita dos Daleks. É muito cemitério maldito, né, cara? Colheita maldita. A colheita dos Daleks. Exato. Temos então Bill Potts. Bill Potts usando a roupa que ela usou no episódio Smile. Que é a coloridinha, né? Então eu acho que estamos aí próximo ainda do início da temporada dela, porque ela ainda tá fazendo muitas perguntas. É que ela sempre fez muitas perguntas, né? Ela tá sempre fazendo muitas perguntas, mas... O grande lance é que tem naves de Daleks por toda a parte, né? E pra piorar, né, a gente descobre que eles estão abduzindo crianças, cara. Nossa, é muito baixo nível, né, nível cara? Dalek. E é muito legal serem crianças, assim, não legal serem crianças. Não, gente, não é legal ser criança. O bacana de serem crianças na história é porque as últimas falas do 12, a gente, antes de revisar, a gente tava revendo a última cena dele. A última cena dele, porque é justamente onde começa essa HQ, né? Isso! E ele fala, não fala seu nome... eles nunca vão entender, mas as crianças entendem. As crianças vão entender. As crianças entendem o que você significa. Nessa hora não é nem o nome, não né? Não é o nome. É o que o doutor significa, só as crianças entendem. É muito bonitinho. E a gente sabe que isso que saudade dele. Que isso não é literal, né? Não são só as crianças, mas é quem tem a inocência de uma criança, a Coração pureza puro. de uma criança, né? Isso. Quem tá aberto até a pureza de uma criança
consegue entender realmente o que o doutor significa. Isso. Né? E nessa hora é o que acontece, né? Ele vê que são crianças de verdade sendo abduzidas e ele vai pra resolver. Ele se deixa ser abduzido por uma nave. Ele entra no fogo cruzado, ele fala, me pega aqui. Ele começa a correr, né? Ele fala, me pega aqui, eu sou criança também. E aí a nave abduz ele e a Bill, né, cara? E tem uma hora que ele fala assim, que essas naves, elas são meio diferentes das naves normais, dos Daleks. E é muito bacana que... Mas ele ainda não descobriu direito o que é. Ele não sabe o que é, né? Mas é muito legal quando ele é sugado junto com a Bill, ela fala, como é que você conseguiu enganar a nave? Aí ele fala assim, é só agir como criança, é só pensar como criança. Sabe como é que é? Sorvete, Jelly Baby, Mario Kart. Se você quiser, você até Fish Finger and Custard. Você tem só que pensar com uma mente infantil. Muito legal, E né, a Bill, tá bom, mas por que eles me pegaram então? Aí ele olha, tipo, então. Muito bom. E é muito legal que quando ele tenta entrar na nave, ele usa um truque que é muito parecido com o que a Bárbara usa. Sim, não, pra falar com os Daleks, né? Porque o lance é assim, Só que a Bárbara, ela vai com a mão. Ele usa um pentinho, né? O pente e um papel, né? Pra mudar. Na real, eles estão ali vasculhando a nave, né? Eles chegam a encontrar as crianças, né? Sim. Tem uma que chama mais a atenção do 12, né? Que ele fala assim, quem é você? A menina chama Emily. Ele, putz, adoro Emily. Todas as Emily. Emily... Tem ótima experiência com Emily. Emily Dickinson, Emily Bronte, Emily Blunt. Todas, eu gosto de todas. Emily Blunt, amei. Não tem nenhuma Emily que eu não tenha gostado. Eu amo a Emily Blunt. Sim. Eu concordo com o 12º doutor. Ela é maravilhosa. Blunt inglesa, inclusive. Inclusive, ela é cotada às vezes pra ser doutora, hein? Sim. Olha lá. Não, mas a Emily Blunt só tem um papel que ela pode fazer em cultura pop nerd a partir de agora. Sue Storm. Junto com o seu marido, John Krasinski. O Jim. Jim Krasinski. Jim Krasinski. Muito bem. Pois é. Eles estão lá, né? Eles conseguem salvar as crianças e tudo mais. É muito bonitinho. E como você falou, ele usa o truque dos Daleks ali, da Bárbara, na verdade, né? Ele pega um pente, caraca, um pente e um papel, porque Truque qual o lance? para modular a voz Dalek. Eles começam a mexer na nave e ele... A gente tava acompanhando o celular agora esses dias, a gente teve que voltar o celular da Thaís pro reset de fábrica. Basicamente o que ele faz é isso. Ele faz a nave entender os padrões dela de fábrica. Isso. Que ele fala assim, como uma nave vai responder um Dalek? Aí ele pega o papel e o pente, faz voz de Dalek e a nave não faz nada. Não acontece nada. Aí ele acha estranho. A Bill fala, nossa, mas óbvio que não acontece nada. Olha que bosta que você fez, você tá fazendo um negócio com papel. Você tá muito louco. E ele fala, não, já funcionou, a gente já fez uma vez. Aí ele, eu fiz lá atrás, porque, qual o lance? Quando eles estavam olhando a nave, ele acha uns capacetes de Roboman. E ele fala, nossa, é muito antiga essa nave. Porque teve uma época que eles faziam Roboman mesmo, mas isso é coisa do primeiro modelo de Dalek. Isso é muito antigo. E aí quando ele vê que a nave não responde a comando Dalek, ele fala, nossa, então peraí. Se não responde a comando Dalek, vai responder a comando Khaled. Isso. E aí ele consegue abrir e tem, né? É uma nave muito antiga, muito legal, né, cara? E aí ele meio que entrega pra eles tomarem conta, né, da nave. Muito legal. Eu gosto dele interagindo com as crianças também, ele se abaixa, assim, ele fala. Real, eu gosto do jeito como ele fala com as crianças. Ele vai pra altura da criança. É muito bonitinho. É muito engraçado, fofo. porque essa história, né, tipo, a nave Dalek é legal, tem o lance dele reverter ele pra um comando Khaled, né, ter essa referência. Eu gostei. Porque a Bill pergunta, o que é Khaled? Aí ele fala, é só você... As coisas, às vezes, se você rearranja as letras, elas mudam totalmente de significado, né? Muito bacana. Mas é assim, a real, o que é legal dessa historinha é a interação com as crianças mesmo, né? Não é nem a nave, nem nada. Você vê que o doutor já tá numa versão mais amaciado, né? Quando ele tá com a Bill, ele já tá mais solto, mais... É engraçado porque a gente tem solto. O primeiro doutor, a gente tem a versão dura dele, que ele era grosso com os companheiros ainda. E o 12 tá molinho, e o 12 já tá na dele super mole, né? Tá super fofo. Roupa de mendigo total, né, cara? Camiseta rasgada, calça larga. É muito bonitinho. Aquele hoodie embaixo do terno. Soltaço. O que eu gosto de chamar de o melhor Capaldi, né, a melhor versão do Capaldi. Essa é a dele com a roupa já de veludo já pro finalzão mesmo. Muito legal. Pois assim que acaba a aventura do 12, não acaba a HQ. A gente entra na Jodie, né? Porque aí chega a vez da Jodie, né? Sim. Porque qual é o lance? Ela começa... A narração, né? O narrador que até então tava se tratando como você, ele... Aí ela começa a falar assim, todos esses são você, mas na verdade não são você, todos esses sou eu.
né? É muito bonito, É muito maneiro. cara. E aí a gente vê que já é a Jodie mesmo. Já é a Jodie. Já tem, aí, inclusive tem o desenho do rosto dela, do Brilliant. né? Do rostinho do Brilliant, É, tipo, regenerei. Sim, Isso é foda, a gente isso é o vê o máximo. anel caindo. Tipo, toda aquela Toda a última cena é reconstruída. É lindo, é lindo, é lindo. Sim. Nossa, a pintura tá Pois é, lindíssima. mas o que é mais bonito não é nem essas cenas que a gente já viu, né? São cenas batidas. A gente tem depois a última arte, né? quadro, Que é uma splash page, inclusive, Sim. né? É uma página inteira. Inteira. É a Jodie de costas, né? A Teresa olhando de para costas. um horizonte Com a lindíssimo. roupa dela, já. Já com a roupa E falando assim, o futuro é cheio de surpresa. Eu não sei como vai ser ainda, mas eu sei que vai ser incrível. Vai E ser acaba. divertido, né? It's gonna be fun. É uma É. coisa que ela fala ali nos trailers E, também. e tinha muito esse questionamento, E o né? final tá assim, never the end. Never the end. Meu! Nunca é o fim, Cara, né, cara? E é muito bacana, porque assim, tava muito eu tô arrepiada, esse gente. questionamento É muito bonitinho. de... mas qual é o lance? Vai ser lançado antes do primeiro episódio dela? Será que vai ter spoiler? Será que não vão escrever ela errado porque ela ainda não apareceu na tela? Na verdade, não, né? Essa história ela não é uma história direta dela. Não, A gente tem, uma introduçãozinha. A gente tem ela narrando e o final ela só... A gente não vê nem ela de frente com a roupa. Não, tipo... É só ela assim, ela olhando pro horizonte. Olha quão simbólico é isso, né? Ela Pois olhando pra toda uma infinidade de coisas que ainda vão acontecer. É o futuro, cara? né? É o futuro. E The é o future futuro... is female! Não, e não só female. E o futuro é brilhante. O sol tá lá. Lembra da primeira história do primeiro doutor? Que ele fala, Total. esse é um templo, o sol tá aqui porque ele mostra a renovação. E a gente isso, termina... gente. Com a 13 olhando o sol, olhando a renovação, Gente, cara. é muito bonito. É muito maneiro, É cara. simbólico. Você tem que O ler... Danny tá de parabéns pelo roteiro, Nossa, cara. não, esse roteiro é genial. Tem que ganhar prêmio. Não, de todo verdade. ataque tem que ganhar prêmio, cara. Não, mas é que assim, esse aqui tá muito delicado. Sim. Os temas estão perpassando, assim, e são muitos elementos. E é o tema que percorre do 1 ao 12. Lembrando aí, né? Apesar, muito das legal. histórias serem curtas, né? A gente fez um review rápido até, né? Porque esse podcast tá grande, porque a gente revisou mais de 13 histórias, né? Porque tem Sim, a da Jory e tudo tem a mais. da Jory no meio. Mas assim, a gente super indica, se você só escutou e não leu, Nossa, é super legal. gente. Lê com atenção. É muito bonitinho. Lê cada quadro, presta atenção, se dedica em cada historinha. Porque tem detalhes, Sim. tem referências, Sim. tem... Por exemplo, uma que a gente deixou passar, que a gente acabou não falando, na do 12, ele fala de Harry Potter. Sim, ele fala de Harry Potter, que é mágica pura, né? Eu gostei muito. Assim, as que eu mais gostei foi a do quarto, do quinto, do décimo... Todas. Quarto, quinto Não, e peraí, décimo. calma aí. Vamos colocar Quarto, quinto e décimo. Vamos colocar ordem nesse circo aqui. Vamos lá, a gente revisou um negócio maravilhoso. Maravilhoso. A gente revisou oficialmente a primeira história da Jory aqui no nosso podcast no DWRcast. Isso, exatamente. Então, aproveita aí, vai lá. De Hartnell Whittaker, qual a sua nota pra HQ 0 aí da 13ª Doutora da Titan, Many Lives of Doctor Who, e qual de todas as histórias foi a sua favorita? Vai. Ok. A nota geral e qual foi a sua É favorita? muito legal você falar de Hartnell a Whittaker, porque a gente passou Exatamente. por Hartnell a Whittaker Mas a nossa nessa contagem HQ. é justamente por isso. E passou magistralmente por todos Sim. esses doutores maravilhosos. Aham. Tá, se eu tenho que escolher uma, é a do quarto. A do quarto? A do quarto. Do Povo Galinha? Do Povo Galinha. Ok. Eu gosto da Romana, não Tá sei, bom. ela é tão Gente bonitinha. galinha, ok. Eu não sei, eu gostei do traço. Tudo bem. Eu achei uma história leve. Eu gosto de ver a Romana sendo melhor que o Doutor. Eu acho Sendo muito mais engraçado. Tá bom, mas e a sua nota de Hartnell Whittaker não pra história do Homem Galinha, mas qual a sua A Whittaker, geral? cara, Whittaker, com Olha, certeza. sim. Não é só porque é da 13. Aham. Essa HQ tá genial, ela tá muito bonita, tipo... Ela foi muito bem costurada. É. Porque, assim, às vezes você pega uma coisa que quer fazer referência a outra coisa... E sai capenga. E sai esquisito, ou sai torto, ou não dá certo, ou sei lá. Meu, essa HQ tá muito bem costuradinha. Você vê que o Denick, ele teve Tá muito legal. cuidado de assistir coisa, pesquisar. Não, tem muita pesquisa aqui. tem. Muita pesquisa aqui. Claro que ele é fã, ele deve entender já o panorama geral das coisas, mas ele teve que caçar cada coisinha, criar raças novas que nunca Sim, apareceram. raças maneiras. Pô, cara, Essa, desculpa, é lindíssimo. Os Vati, Lavassi, são muito maneiros, muito cara. legal. Eu não sei o que falar, eu já falei bastante durante e eu não consigo dar menos do que o Whittaker, porque é um belo começo na nona arte para a 13ª Doutora. Com certeza. E milhões de referências à mulher e empoderamento e 13 e, ao mesmo tempo, tem cheiro de Doctor Who,
É Dr. Who purinho do começo ao fim e é maravilhoso, né? Sim. Eu amo relembrar todos os outros doutores. É gostoso relembrar todos os outros doutores. Fred Pavão, de Harnoa Whittaker. Sua nota pra As Muitas Vidas de Dr. Who. Cara, o Whittaker com certeza, né? Sem dúvida alguma. Óbvio. Foi o que a gente falou. Tudo tá feito com muito cuidado. O Denick, ele teve, como eu acabei de falar, ele fez muita pesquisa, ele trouxe assuntos legais, né? E aí eu já puxo justamente variadas de também. Vários tons, né? Ele conseguiu emular exatamente como era o tom de cada doutor, de cada época, né? Eu achei isso muito legal. E aí eu já puxo para de todas as histórias qual foi a minha favorita, que foi justamente a do Filco, né? A do Quinto Doutor, cara. Eu achei maravilhoso, assim. Incrível. E eu vou te falar, eu comecei a ler esperando que a minha favorita ia ser a do sétimo ou a do sexto, porque são os doutores favoritos que eu tenho mesmo. E aí, quando eu vi a do quinto, eu falei, cara, essa história é maravilhosa. Ela é toda em Gallifrey, ela fala sobre a matriz, ela dá... Eu sempre falei assim, que tem coisas que não precisam de explicação, né? Ah, ele ganhou um ciclo novo, não precisa de explicação. Mas ele me deu uma explicação... Na verdade, ele me deu um complemento, né? Porque assim, a explicação que a gente tinha é que a Clara tinha pleiteado um pacote novo e conseguiu. E a gente sempre ficou com essa dúvida de, quem mandou? Mas a explicação que tinha na minha cabeça era assim, não é importante quem mandou, o importante é que mandaram. Só que o Denick, ele complementou o cânone fazendo um Senhor do Tempo novo, que é uma Senhora do Tempo agora, que o visual é legal, que tipo, ele criou um Senhor do Tempo bom, porque a gente tem o Senhor do Tempo, uma sociedade cheia de filha da puta. E aí, quando aparece um ou outro que é um bom Senhor do Tempo, é gostoso ver. Você tem que se prender, né? E aí ele fez um que... Tipo, eu quero ver o Filco de novo. Lógico, o Filco. Eu também quero. Entendeu? Me dá mais história com a 13. Imagina. Agora vai ter HQ dela, entendeu? Ainda mais que o Filco passou por uma regeneração de mudança de gênero também. Que ela... O fato dela dar um pacote inteiro de regeneração pro doutor, que agora é doutora, novo... Foi ela pagando essa dívida de gratidão, cara. Com certeza. Muito maneiro. Não legal. Tem como dar menos que o Whittaker pra Many Lives, assim, no geral. Como. É muito maravilhoso. E o prêmio pra mim, assim, de melhor dessas é a do Quinto Doutor, com certeza. Então, quarto Quinto Doutor, de parabéns aqui pra gente. Também numa era 70s, 80s, né? Pois é. E, claro, né, a nota geral ficou o Whittaker. Nada mais justo, Tem né? cheirinho de Galifrey essas nossas notas, hein? Pois é, cara. E, assim como demos nossas notas e falamos qual pedacinho foi o nosso favorito, queremos, fazemos questão da opinião de cada um de vocês. Agora que temos mais ouvintes, cara, agora temos ouvintes aí no Spotify. Sim. Nossos feeds estão sempre a todo vapor, as pessoas escutam pelo site e tudo mais. Se você leu ou não leu e escutou a gente revisando e quer falar sobre, quer fazer o seu review, falar com a gente sobre o que você achou sobre Many Lives e as suas expectativas para a 13ª Doutora aí com The Woman Who Fell to Earth, qual é o e-mail que você vai ter que usar para mandar pra gente, Thaís? podcast@drwhobrasil.com.br. Se eles quiserem achar a gente ali na Matrix do Dr. Brasil, no Facebook do Dr. Brasil, qual é? facebook.com/drwhobrasil. O pássaro que vem, que tem muitas vidas, que ele voa ali por 13, 14 gerações, ele tem vários ciclos, que é o Twitter do Dr. Brasil, é o twitter.com/drwhobrasil. Temos também várias outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, que é uma que a gente usa bastante para tirar foto, a gente mostra como tá, por exemplo, os preparativos agora, né? Daqui a pouco a gente tem que se preparar. Tá chegando! Dia 7 tá aí, cara. Vai ter muita foto, vai ter muitos ter stories. Pois é, que é o Instagram do Dr. Brasil, que é instagram.com/Dr. Brasil. Lá você vai ver nossas fotos, vai ver nossas fotos com quem? Com pessoas que vamos encontrar lá. Sim! Pessoas... eu adoro essa parte. Sim, pessoas essas que você pode encontrar também, se você está em cidades mais distantes, no nosso grupo do Telegram, que ele é o hub ali de conversa da galera. É a sala comunal da nossa tarde. Com certeza. Pra você poder bater papo com esses seus novos amigos. É só você entrar em t.me/Dr. Brasil. Entrou nesse link, tá dentro do grupo já batendo papo com a galera. É super importante essa interação, porque Dr. Who é sobre isso, cara. É sobre nutrir amizades e fazer amizades no mundo. E não só isso, agora os novos compêndios se chamam compêndios, se chamam amigos. Exato, então, cara. Tá tudo ali. Pois é, e falando em amigos, nós temos nossos amigos ali, apoiadores, nossos companions/amigos/apoiadores, que é aquela galerinha que todo mês deixa ali um pouquinho pra ajudar a gente a manter a máquina do DWRcast e do Dr. Brasil em geral rodando numa boa. E elas são Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor,
Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca e Débora Ruiz Silva. Se você quiser se tornar um desses nossos amigos apoiadores, já que o time não quer chamar de amigos, não Não é verdade? Se você quer se tornar um dos nossos amigos apoiadores, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Lá vai ter toda a tabela de apoio que você pode fazer. Lembrando que o DWRcast e todo o conteúdo do Dr. Brasil é e sempre vai ser gratuito. Claro. Mas existem ajudas que vão além de um apoio financeiro, como é o caso do seu compartilhamento. Por exemplo, agora tá no Spotify, é easy, cara. Nossa, tá molinho, tá molinho. Clica com o botão direito, dá um share nesse podcast. Muito fácil. E mostra pra um amigo Tranquilo. seu que ainda não entrou no mundo das HQs do Dr. Who, cara. Isso Nossa, é muito importante. com certeza. Porque se tem uma coisa tão importante quanto consumir a série, é consumir tudo que tem em volta da série. É audiodrama, é HQ, é livro, é tudo isso porque foi isso que manteve a série viva quando não tava na TV. 16 anos Pois é, sem cara. série na TV e Dr. Who não estava morto. Pois é, então estava vivíssimo. Não deixe o universo expandido perder força que ele merece ter, Com cara. certeza. Então mostra... Ainda mais hoje com tanta gente talentosa fazendo, Exato, sabe? cara. Então mostra aí pro seu amigo que não conhece as HQs e que não conhece o DWRcast ainda, manda esse DWRcast pra ele, cara. Deixe o seu comentário no nosso iTunes, deixe essas estrelinhas lá, 5 estrelinhas no comentário pra aumentar a nossa relevância no iTunes e compartilhe, cara. O seu compartilhamento ele é muito importante. Não ache que não é, porque ele faz diferença sim. Oh, Isso é muito importante. Muito. Pois bem, Adorei. tá aí, hoje acabou. Ai, meu Deus do Por hoje céu. é só. Por hoje é só mais. Porém, normalmente a gente volta na terça-feira, mas a partir de agora, com a volta da temporada, né, os podcasts que eram na terça-feira passam a ser às segundas-feiras, exatamente um dia depois da primeira exibição do episódio. Ou seja, segunda-feira a gente tá aí de novo revisando The Woman Who Fell to Earth, com as inserções das reações de muitas pessoas nos cinemas ao longo aí do Brasil. Vai cara. ser maravilhoso. Vai ser gente. maravilhoso. Eu mal posso esperar pra revisar a Jory de carne e osso, porque a gente já revisou ela de tinta. Né? Então, cara, é isso, velho. Eu vejo vocês na segunda-feira. Espero que vocês estejam tão animados quanto a gente. E falou. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.